A história começa na seita Lu Van no continente de Tianlong. No portão de entrada da seita, nosso protagonista está apenas como um discípulo externo, varrendo lixo para ganhar a vida. De repente, soa uma notificação do sistema. O módulo foi baixado. Deseja iniciar o sistema de controle de vida? O protagonista viu isso e tremeu de alegria. Esperei por 3 anos. Quantas pessoas entendem que encontrar o sistema é melhor do que ganhar na loteria? Ele estava tão emocionado que cobriu o rosto e chorou. Você finalmente chegou. Sabe como vivi esses 3 anos? Sem pensar muito, ele pressionou imediatamente o botão de início. Finalmente posso começar a viver uma vida humana. Mas poucas pessoas poderiam imaginar que a linha entre a esperança e a decepção é tão frágil. Quando o sistema exibiu o destino da vida, foi ainda mais trágico do que a palavra trágico poderia descrever. Destino. Desespero no reino profundo, catástrofe iminente, fim em 1 mês. Profundamente deprimido, ele ainda não tinha avançado no reino espiritual e foi expulso da seita da espada Lu Van. Desceu a montanha e foi morto por bandidos com uma faca. Devido à falta de qualificações, ele foi expulso da seita. Encontrou bandidos no caminho e foi morto. Quando o protagonista ouviu isso, ficou tão furioso que vomitou sangue. Sem nada a perder, deitou no chão, jogou a vassoura de lado, fazendo todos ao redor questionarem. O que há de errado com aquele cara? Ele também está sangrando. Não parece que ele está fugindo do trabalho. Certo? Sem nada a perder, o protagonista se deita e contempla sua vida solitária. Eu sou Deep Sovan. Esta é a minha vida principal? Há 3 anos, eu viajei de repente para este mundo. Assim que abri os olhos, estava sendo intimidado por um grupo de crianças. Naquele momento, percebi que as coisas não eram tão simples. Não havia apoio, talento ou força. Claro, percebi que este corpo estava junto o suficiente. No entanto, não quero desistir desta rara oportunidade de me tornar imortal. Nos últimos 3 anos, venho praticando diligentemente. No entanto, 3 anos depois, ainda sou apenas um velho monge varrendo lixo e prestes a morrer. Deep Sovan, depois de pensar um pouco, só pôde suspirar de alívio. Enquanto eu respirar, ainda posso me ajudar. Ele pensou consigo mesmo. Se é apenas 1 mês, então há claramente uma maneira de virar a situação. Vamos tentar avançar. Se você entrar no reino espiritual, definitivamente terá a oportunidade de mudar seu destino. Nesse momento, houve um barulho atrás. Todos se reuniram em volta do grande portão. Algumas pessoas até gritavam: "O espadachim está vindo! O espadachim está vindo!" Quando Deep Sovan ouviu isso, também ficou um pouco surpreso. Que morte dolorosa! Ele exclamou surpreso. Eu não sei qual é a pessoa nobre, mas quando a porta se abre, a luz é tão deslumbrante. As avós que adoram garotos reencarnados não conseguiam parar de gritar alto. Irmão Sênior CH, Irmão Sênior CH, lindo Irmão Sênior. Mas alguns daqueles rapazes não queriam ficar para trás e continuavam aplaudindo. Irmão, realmente cheira como um homem. Ao mesmo tempo, eu gostaria de ousar dizer que esta pessoa é um verdadeiro homem. Assim que esta pessoa apareceu, ele era verdadeiramente um homem de 10 pontos em beleza. Não é de admirar que as irmãs continuassem se revezando para ovular. Esta pessoa era Tianlin Dentrong, uma elite da seita Lu Van de espadachim. Nesse momento, inúmeras placas de informação de pessoas apareceram. Deep Sovan ficou boquiaberto ao descobrir que podia ler o destino de outras pessoas. Há um velho ditado que diz que o talento vem com fraquezas. Enquanto as mulheres se reuniam para flertar com todos os tipos de homens, os homens se reuniam em grupos para fofocar pelas costas. Diziam que esse espadachim tinha uma intenção assassina muito séria. Antes, houve um discípulo que acidentalmente sujou suas roupas. No dia seguinte, ele morreu miseravelmente. O mestre apenas fechou um olho para este assunto. Apenas um aviso. Loa, há tantas coisas acontecendo. Aos 18 anos, as pessoas já atingiram o auge do reino de elite. Comparado a mim, nosso reino físico está muito acima daqueles 3 grandes reinos. Os discípulos ainda gritavam freneticamente: "Irmão, eu te amo tanto." Deep Shu, que ainda estava parado atrás, ouviu tudo e refletiu sobre isso, ou talvez apenas prestasse atenção às palavras do irmão Sênior CH. Nesse momento, o destino de Tuan apareceu. Tuinen, o filho escolhido do céu, reina através de você e 9 insetos. Destino como se o céu ajudasse, empunhando o coração da espada, o desejo do céu e do homem. Brutalidade sanguinária. Se houver vingança, haverá vingança. Como se houvesse ajuda do céu, boas estrelas brilham alto, a sorte bate à porta, oportunidades vêm em bando. O coração da espada dança, o coração da espada nasce, o espírito se solidifica. No final, ele alcançou a posição de grande imperador, matando 100.000 demônios com uma espada. Mas,
Porque seus pensamentos assassinos eram muito grandes, o mundo humano era intolerante e ele foi finalmente cercado pelo caminho da retidão. Recentemente, a caminho de voltar para a seita da espada Luvan para entregar a tarefa, passei pelo pico traseiro Xian, sob uma árvore com um tronco torto, e encontrei uma vinha de sangue ancestral de 5º grau. E a partir daí, facilmente entrei no reino de 10.000 DMAs. Deep Sovan arregalou os olhos e a boca. Você é o personagem principal. De repente, percebo que há algo errado aqui. Espere um minuto. Sangue ancestral de 5º grau não é um tesouro raro? Suas propriedades medicinais são suaves e ele é absorvido extremamente rápido. Se você comê-lo, você imediatamente romperá para o reino espiritual, certo? Se for esse o caso, sua vida é importante. Desculpe, irmão sênior. Pensando nisso, Deep Sovan pisou no acelerador e correu para frente, esperando conseguir o casulo de sangue de 5º grau antes de Tuan. Mudança de cena. Profundamente no pico traseiro Xian, Deep Sovan agora está parado sob uma árvore torta. Depois de um tempo procurando, havia de fato um galho da árvore de sangue ancestral de 5º grau sob a árvore. Ah, encontrei! Deep Sovan viu aquilo e ficou tão feliz. Sua vida, a partir de agora, finalmente tinha um raio de esperança. Segurando a vinha de sangue de 5º grau em suas mãos, Deep Sovan estava tão feliz que não conseguia fechar a boca. Só comendo isso, eu provavelmente posso evitar o destino de ser perseguido pela montanha e depois ser massacrado. Assim que terminou de falar, Deep Sovan imediatamente mastigou um galho do casulo de sangue de 5º grau. Ele engoliu e sentiu seu corpo mudar. Naquele momento, havia uma corrente de energia verdadeira envolvendo o corpo, eructando. O gosto era tão desagradável que ele pensou consigo mesmo que precisava absorver rapidamente. Embora o sangue ancestral de 5º grau tivesse um sabor muito desagradável, o efeito era além da imaginação. Deep Sovan imediatamente sentou-se para cultivar e absorveu a vitalidade em abundância. Depois de um tempo, os olhos de Deep Sovan se abriram e ele finalmente conseguiu, sentindo-se extremamente revigorado. Em um instante, ele rompeu 3 níveis e atingiu diretamente o reino espiritual. Desta vez, provavelmente não precisarei mais me preocupar em ser expulso da seita Luvan. Estava feliz quando de repente ouviu a voz de Tenten. O que você está fazendo secretamente aqui? Deep Sovan deu uma risadinha. Ele realmente tinha chegado. Ele fingiu gaguejar e disse, irmão sênior. Deep Sovan não podia acreditar nos seus olhos naquele momento. Aqui. Tuban. A vida do destino encontrou outro destino. Uma virada recente. Hoje, no caminho de volta para a espada Luvan para entregar a tarefa, passando pelo Pico Sul, viu uma corrente de ar quente saindo de uma lagoa de água fria. Após um período de investigação, encontrou uma arma mágica de baixo grau, a espada de inflamação fria, no fundo da lagoa. Os olhos de Deep Sovan ficaram como cartas e sua boca como um cara de sorte. Ele ficou sem sangue ancestral e agora imediatamente ganha uma espada fria? Alimentar Deus é um pouco demais, não é? Deep Sovan rapidamente recuperou a compostura. Ele coçou a cabeça e riu. Meu irmão sênior teve sorte suficiente para entrar no estado original, preparando-se para ir ao salão de assuntos internos para participar da competição de discípulos externos. Twinen apenas respondeu friamente, depois de terminar seu trabalho, vá embora. Se não fosse pelo acordo com seu mestre de não matar pessoas por conta própria, você já teria morrido há muito tempo. Quando Deep Sovan ouviu isso, ele sorriu sinistramente. Irmão, você deve estar indo para as estrelas. Tu Bintin respondeu friamente. HM. O que isso tem a ver com você? Nesse momento, Deep Sovan virou o rosto mais rápido do que folhear um livro. Ele juntou as mãos e disse sinceramente, irmão, o Pico Sul hoje está coberto de nuvens. O caminho está lamacento. Por favor, tome cuidado. Quando Twinen ouviu isso, ele parou. Não queria mais andar. Twinen imediatamente convocou uma espada e um tesouro. Não precisa você dizer nada. Depois de falar, Twinen imediatamente dirigiu a espada preciosa em outra direção. Deep Sovan sorriu. Depois que Deep Sovan viu Intia ir embora, ele explodiu em risadas felizes. Quem não sabe que Tutian é um cara que gosta de limpeza? Por que o filho escolhido do céu é tão sortudo? Você está sendo segurado por mim? Naquela noite, no topo da montanha Namon, na lagoa An, uma grande cachoeira estava fluindo. Deep Sovan estava agora imerso na água. Ele mergulhou na água para encontrar a espada preciosa. Deep Sovan exclamou silenciosamente. Esta água é ao mesmo tempo quente e fria, tão desconfortável. Ele deve encontrar rapidamente a espada fria. Caso contrário, perderá a vida um mês mais cedo. Depois de um tempo procurando, Deep Sovan mergulhou no fundo do lago. Bem no meio de uma pequena rocha,
Havia uma luz estranha emitindo dela. Ele encontrou Deep e Sivan rapidamente a pegou. Como esperado de uma espada de chama fria, as mãos de Deep Sovan pareciam estar completamente congeladas naquele momento. Nesse ponto, se Deep Sovan se retirasse, ele definitivamente teria um mês restante para encontrar o Rei do Inferno. Deep Sovan usou toda a sua energia interna desde a época em que seu pai deu à luz sua mãe até agora. Ele terminou de puxar a espada fria e inflamatória. Deep Sovan gritou alto: "Saia, Demi!" Quando a espada de inflamação fria foi puxada, causou uma enorme explosão, espalhando pedras e solo ao redor. Deep Sovan subitamente percebeu que algo estava errado. Ele esqueceu que ainda estava debaixo d'água e estava tão ansioso para falar que bebeu muita água e quase foi encontrar o Rei do Inferno. No continente Dragão Oculto, as armas mágicas são divididas em 4 grandes níveis: armas mortais, armas espirituais, armas tesouro, armas mágicas. Cada nível também é dividido em 3 tipos: superior, médio e inferior. Em toda a seita Luvan, há apenas uma arma mágica de alta classe, e somente esta arma mágica da seita do Destruidor pode ser trazida pelo mestre da seita para lutar. A vasta maioria dos anciãos na seita Luvan possui apenas ferramentas mágicas de baixo grau. Esta espada Tananvin é uma ferramenta mágica de baixo grau. Deep Sovan está segurando a espada de chama fria em sua mão, que atualmente está emitindo uma fonte de luz especial. Deep Sovan sorriu com orgulho. Uau! Mesmo sendo uma arma mágica de baixo grau, o poder mágico é realmente muito poderoso. Ele exclamou silenciosamente: "Posso sentir uma circulação de ar quente e frio atualmente circulando no meu corpo." Deep Sovan levantou sua espada como se estivesse levantando um amante. Feliz. Isso é como uma arma divina que apoia a cultivação de imortais, completamente automatizada, realmente um grande tesouro. Conseguir 2 coisas ao mesmo tempo também é considerado um pouco de conquista. Deep Sovan olha ansiosamente para seu destino. Entre no reino espiritual, obtenha a espada de chama fria e desta vez eu provavelmente posso mudar meu destino. Siga em frente. Você está no auge da vida. Venha me mostrar seu destino. Quando você abre seu destino, a vida não é como um sonho. Quando você abre seu destino, o destino e a grande tribulação estão próximos. No final, a primeira metade da sua vida será difícil e miserável. A outra pessoa foi secretamente empurrada para o abismo, seu corpo inteiro despedaçado. Uma virada recente, um mês depois, ele encontrou seu inimigo, que foi morto. Morreu sem lugar para ser enterrado. Deep Sovan sentiu-se amargurado com isso, mas não podia fazer nada. Então ele gritou: Você está brincando comigo? Depois de trabalhar duro o dia todo, você ainda tem que morrer no final." Ele estava com raiva quando de repente ouviu a voz de alguém: "Moleque, você ainda quer correr?" Deep Sovan ouviu a voz e a reconheceu imediatamente. Essa voz parece pertencer a Trunaco, ele pensou. A voz de um discípulo júnior ecoou: "Irmão Tigre, nós ajudamos você a detê-lo." Deep Sovan olhou com desgosto. Trunaco sempre dependia de seu irmão para entrar na seita, fazendo coisas ruins o dia todo. Provavelmente, ele estava intimidando algum discípulo servente. Deep Sovan não queria se preocupar com isso e se virou para ir embora. Ele pensou que era mais importante se aproximar de Turin para proteger sua vida. Ele estava prestes a sair quando ouviu o som de uma mulher pedindo ajuda. "Salve minha vida! Salve-me! Há alguém aí? Salve-me!" Uma voz desesperada ecoou. Haha, realmente não entendo porquê. Na chuva e no vento, havia uma garota tão bonita como uma jade virgem com 3 curvas perfeitas, sentada em uma posição defensiva na frente de um grupo de homens. Nesse momento, ela tinha uma expressão extremamente assustada no rosto e gritava em desespero: "Você não deveria vir aqui." Na frente dela, havia um irmão gordo como um porco, Trunaco, um discípulo servente. Ele agora mostrava um rosto sinistro e disse: "Você pode gritar o quanto quiser. Não há ninguém para salvá-la." Enquanto falava, o cara gordo avançou e rasgou a camisa da garota, revelando seu corpo de várias maneiras. "O que é isso? Um cara que não sabe amar flores ou pérolas?" O irmão Trunaco mostrou sua língua, revelando seu desejo, como se quisesse devorar a garota. "Estou chegando. Vem aqui. O irmão tigre vai te fazer sentir confortável." Antes que ele pudesse terminar de falar, um pé gentilmente o acertou, fazendo distorcer uma bochecha. Ele foi chutado vários metros para longe. Esse chute veio de Deep Sovan, que friamente disse: "Um grupo de homens intimidando uma mulher fraca. Vocês ainda são crianças." Trunaco gritou amargamente: "Deep Sovan, você está cansado de viver? Como ousa se meter nos assuntos da minha família? Não te bati por alguns dias e você já está se sentindo valente?" Seus juniores agora queriam avançar para vingar seu grande irmão. "Grande irmão, deixe isso comigo. Todo mundo sabe que esse cara é apenas um lixo. Meu traseiro pode esmagá-lo até a morte." O gordo chamado Tru também deu ordens,
batam nele até a morte por mim. Deep Soven disse confiante. É muito embaraçoso. Estou com um pouco de pressa. Vocês devem vir todos de uma vez. Ouvindo isso, eles ficaram mais entusiasmados, com mais sangue correndo para suas cabeças do que juízo, e todos avançaram ao mesmo tempo. Vão morrer, ele pensou, sem dizer nada, mas imediatamente sacando a espada e se preparando para golpear cada um. Embora estivesse apenas no reino espiritual, Deep Soven rapidamente os venceu. Para esses pequenos inimigos, depois de um tempo de dança com a espada, em um piscar de olhos, ninguém ousava dizer nada. Deep Soven friamente disse: sumam daqui, não deixem que eu veja vocês, pessoas corruptas. Quando o grupo de Trunak ouviu isso, correram como se nunca tivessem corrido antes, mas ele não esqueceu de ameaçar: vá, seu moleque podre, apenas espere aí. Deep Soven também de repente lembrou que precisava seguir CH Benin para roubar a oportunidade. Deep Soven coçou a cabeça em arrependimento. Tudo isso por causa desse maldito senso de justiça meu. Quando a oportunidade vem, ainda deixo escapar. Nesse momento, de repente, a voz da garota vítima ecoou: obrigada, irmão, por salvar minha vida hoje. Você não precisa ser tão educado. Deveria salvar e ajudar. Mal terminou de falar, Deep Soven de repente descobriu algo chocante. As informações da garota apareceram. Tianan, reino de Têmpera dos Três Insetos. A reencarnação da Imperatriz Feminina. No final, a salvadora da reencarnação rompeu o grande caminho, mas ao ascender, morreu sob a tribulação dos 9 trovões. Recentemente, 3 meses depois, ela despertou e reencarnou na veia imperial. O corpo imperial foi remodelado, a sorte voltou e ela foi aceita por Lasui como discípula. Tana pensou que Deep Soven estava prestando atenção nela, então ficou tímida, mas manteve as mãos meio cobertas e meio expostas e perguntou: irmão, o que houve? Deep Soven não prestou mais atenção em nada. Ele exclamou: Imperador feminino reencarnado. Estava ficando gradualmente tarde e a lua já estava alta no céu. Van mais uma vez olhou para as informações de Tantinan e de repente começou a suar. Quanto mais eu lia, mais preocupado eu ficava. Meus olhos se arregalaram de surpresa. O poder da transformação também me permite fazer isso, mas infelizmente, só 3 meses depois ela foi capaz de despertar. Eu me pergunto se conseguirei viver até lá. Não sei mais. Vendo Deep Soven olhar para o destino de Tantinan e salivar felizmente, Tantinan pensou que ele queria fazer algo com ela. Então perguntou timidamente: irmão, o que está acontecendo? Deep Soven de repente se sentiu culpado e virou o rosto. Não, está tudo bem, pensou consigo mesmo. Sai, se você enviar o Buda, envie-o para o oeste. Dizendo isso, Deep Soven enfiou a mão na camisa, tirou algo e entregou a Tantinan. Vejo que seu espírito não está estável. Por favor, beba este com o Indidan. Ele pode ajudar a regular sua vitalidade. Tantinan viu que alguém estava cuidando dele e seu rosto ficou vermelho. Hoje, o irmão mais velho veio ao resgate. Titnan estava extremamente grato. Quanto a esta pílula antiga, é tão preciosa que o irmão deve tê-la dado há muito tempo. Antes que Tantinan pudesse terminar de falar, Deep Soven agarrou sua mão. Não entendo o que ela estava pensando, mas neste momento seu rosto ficou vermelho. Deep Soven agarrou sua mão e disse: eu estou agora em meu estado original. Este velho demandante não tem mais muita utilidade para mim, mas para minha irmã mais nova, eu provavelmente aproveitarei esta oportunidade para repentinamente romper. Se eu quebrar minha cultivação, eu não poderei sempre protegê-la. Somente se você for forte por conta própria eu poderei me sentir seguro. Antes de se virar e sair, Deep Soven não esqueceu de avisar: está tarde da noite. Irmã mais nova também deve voltar rápido. Eu ainda tenho uma missão da seita. Deixe-me ir primeiro. Embora a ação recente de Deep Soven fosse apenas um irmão mais velho cuidando de sua irmã mais nova, com Tantinan era diferente. Ela olhou para a partida de Deep Soven com lágrimas nos olhos. Titnan definitivamente não esquecerá a gentileza do irmão. Quando a cena mudou, o grupo de Nakho foi ameaçado por Deep Soven para espancá-los, então eles correram uma grande distância. Enquanto corriam, ele perguntou ao cúmplice: ele não te perseguiu mais? O Júnior rapidamente respondeu: não, ele não te perseguiu, senhor. Ao ouvir isso, o grupo do homem gordo se sentiu seguro e sentou-se para descansar e aliviar a fadiga. Ok, não sei que tipo de sorte Deep Soven teve. Aquela espada definitivamente não era simples, disse um Júnior amargurado. Então, como podemos lutar, irmão tigre? Parece que não podemos vencê-lo. Quando Traco viu isso,
Ele riu com desprezo. Vocês esqueceram que meu irmão mais velho é aquele mar primordial tridimensional? Sem mencionar a espada, eu também posso tirar a cabeça de Deep Sovan. A rivalidade de hoje, agora devo relatar. A cena mudou para Vanak. Os arredores estavam estranhamente silenciosos. Nesse momento, Deep Sovan, depois de uma cena heroica salvando a beleza, correu para encontrar Tuin. Por que a casa de Van está com as luzes apagadas assim? Não havia uma única pessoa lá. Deep Sovan estava tremendo naquele momento, tão assustado que alguém poderia assustá-lo e ele molharia as calças. De repente, houve uma voz fria vinda de trás, fazendo Deep Sovan não se atrever a dizer nada. O que você está fazendo? Deep Sovan seguiu seu instinto inato de medo de fantasmas, então abraçou o que pôde, contanto que tivesse apoio. Caso contrário, ele morreria ali mesmo. Ele gritou alto: há um fantasma. Eu sou apenas um passante. Por favor, não se apegue a mim. Eu sou um Buda. Eu sou um Buda. Deep Sovan não ouviu nenhum movimento, mas então de repente percebeu que algo não estava certo. Por que este pilar é tão macio e também um pouco? Ele tentou levantar o rosto, mas ficou assustado. Ele abraçou a garota que não o abraçou de volta e abraçou Tuene. Deep Sovan neste momento mostrou um rosto muito inocente e disse: quente, não é? Tuene gritou: saia de cima de mim rápido. Deep Sovan entrou em pânico e recuou. Irmão mais velho, Tuen, haha. Que coincidência, esses assuntos internos são tão grandes. Tu Bintians, zangado, limpou sua camisa com a mão e disse com uma voz firme: este é o pavilhão Vanu. O pavilhão de assuntos internos é ali. Saia daqui, não me incomode enquanto prático. Deep Sovan foi expulso. Então ele amaldiçoou silenciosamente aquele cara que gosta de limpeza, achando nojento, mas não se esqueceu de agradecer. Obrigado, irmão Senin, por me indicar o caminho. Enquanto os dois conversavam, Deep Soin também deu uma espiada no destino de Tienen Ben e viu uma grande mudança, um ponto de virada recente. Após se encontrar com o chefe da Lui da seita Ko, ele reconheceu e obteve uma pista sobre a nova oportunidade. Um mês depois, ele foi direto para Don Tien San Lush e conseguiu obter a herança de cultivo de seu predecessor da seita Lu Van. No mesmo dia, ele compreendeu e quebrou as correntes, entrando oficialmente no reino dos 10.000 Durmas. Deep Sovan riu. Então meu sangue de Sariskan, inflamação soar são apenas aperitivos. Este é o prato principal. Acontece que nosso protagonista masculino é um pouco azarado, mas seu cérebro também é bastante grande e seus números são muito bons. No dia seguinte, Deep Sovan acordou cedo para fazer exercícios e melhorar sua vitalidade. Deep Sovan pensou, enquanto se alongava: depois de romper o estado original, serei considerado um discípulo oficial da seita externa. Cada discípulo da seita externa, além de se juntar à caverna, também tem a oportunidade de ir aos arquivos uma vez para procurar os livros secretos de oportunidades. Para melhor compreender a vontade da ovelha de herdar a herança de nossos predecessores, devemos aproveitar a oportunidade de entrar nesta biblioteca. Enquanto Deep Sovan estava desenhando um futuro promissor, ele não percebeu que as pessoas ao seu redor estavam olhando para ele. Esse cara deve ser um idiota. Arte performática, disse alguém. Uma hora depois, Deep Soin ainda estava esperando e pensando, obedecendo a manhã toda. Deep Sovan, nesse momento, em vez de esperar pelo destino de Shen por pelo menos mais um mês, foi forçado a olhar o destino de cada pessoa para encontrar um novo destino. Algumas pessoas encontraram o segredo na biblioteca, sem métodos de cultivo no estágio real. Ele foi gravemente ferido devido ao fogo do diabo. Outra pessoa encontrou um sacramento real de baixo grau na biblioteca para praticar artes marciais, brigou com os outros e foi espancado até a morte. E outro cara foi enganado por um trapaceiro que alegou ser o líder da seita, com a desculpa de passar o que havia aprendido, e perdeu 200 pedras espirituais. Depois de ler isso, Deep Sovan exclamou: eles são todos um bando de idiotas comuns e azarados. Muito deprimido, Deep Sovan teve que se levantar e suspirar, dizendo: ei, não há nem mesmo uma oportunidade útil. Saia ou entre e encontre você mesmo. Deep Sovan ainda não tinha tido tempo de levantar seu corpo preguiçoso para procurar quando algo surpreendente chamou sua atenção. Um homem alto estava dominando todos para abrir caminho. Saiam do caminho, não atrapalhem este príncipe. Deep Sovan olhou para seu destino e ficou bastante surpreso. Tromnan Fond, destino gosta de fazer as coisas do seu jeito. É uma pessoa honesta e simples. No final, ele entrou no caminho do cultivo na seita Lu Van. Embora ele tivesse uma personalidade autossuficiente, por causa disso,
Ele não tinha amigos próximos, praticava sem ser incomodado, mergulhou-se no aprendizado de artes marciais e eventualmente tornou-se um monge espadachim. Em um ponto de virada recente, entrou no reino elemental no meio do lixo no baú do tesouro. Ele descobriu um livro misterioso de alto grau, O Feto da Espada de Elemento Misto. Quando Deep Sovan descobriu a deliciosa nova aposta, seus olhos brilharam como se visse uma mensagem de sua paixão. O céu azul não decepciona. O feto da espada de elemento misto de alto grau não é um sacramento especializado em prática. Deixe-me procurar para você, pensou secretamente. O pato assado foi cozido. Não caiu na minha tigela? Cena muda para fora da montanha Lenongadon. Depois que Deep Sovan encontrou o feto da espada de elemento misto, ele sentou-se para praticar e sua energia verdadeira irradiou fortemente. Após Deep Sovan abrir os olhos, ele também sentiu a mudança em seu reino. Deep Sovan disse ansiosamente, tão bom. Ele só praticou por 2 horas e rompeu para o 3º nível de carga. Ele olhou para o livro da espada de elemento misto em sua mão e secretamente se alegrou. A espada de elemento misto era o sacramento de refinamento corporal para cultivadores de espada. Quanto mais fortes os músculos do corpo, maior a força de cultivo e ainda outra maneira de aumentar a força. Deep Sovan revisou seu destino, mas nada mudou. O ponto de virada recente indicava que, 28 dias depois, ele seria morto pelo inimigo, sem um lugar para ser enterrado. Deep Sovan pensou consigo mesmo que o desfecho não mudaria. Nada, apenas o início da contagem regressiva. Ele não sabia quem era o inimigo, mas, se houvesse uma chance de agarrar algo, ele o faria primeiro. Deep Sovan não pensou muito mais sobre isso. Ele pulou de alegria. Estava na hora de correr para Lashadon Tin. Dizem que, se o seu destino já é azarado, tudo que você faz será azarado. Deve-se tomar cuidado ao andar e pular, pois você pode escorregar e cair de um penhasco. 1 segundo antes do desastre, Deep Sovan ainda não entendia o que estava acontecendo. 3 segundos depois, um grito ecoou. Deep Sovan estava agora deitado de bruços na estrada. Felizmente, o chão aqui era um pouco macio. Caso contrário, não haveria um lugar para enterrá-lo. Deep Sovan sentou-se e endireitou seu rosto bonito, pensando, o destino de matar uma estrela solitária não é algo que pessoas comuns possam resistir. Felizmente, o destino recente tem sido fortalecer o corpo. Caso contrário, ele teria partido quando ainda era jovem. Nesse momento, havia um cheiro estranho ao redor de Deep Sovan. Deep Sovan cheirou cuidadosamente e percebeu que era um cheiro muito forte. Depois de observar por um tempo, Deep Sovan descobriu que esse cheiro vinha de uma caverna próxima, com um odor muito forte de sangue. Por curiosidade, Deep Sovan entrou sem saber que estava em perigo. Quanto mais ele avançava, mais forte era o cheiro de sangue, fazendo Deep Sovan querer saber o que havia lá dentro. Nesse momento, Deep Sovan de repente sentiu que havia pisado em algo macio. Ao olhar para baixo, viu um braço humano. Isso é. Deep Sovan olhou rapidamente para as roupas e percebeu que eram muito familiares. Ele se assustou. Eram todos corpos de discípulos da Luvanek, não apenas um, mas muitos corpos. Sem saber o que estava acontecendo dentro da caverna, 2 tochas acesas surgiram. Quem são eles? Deep Sovan se assustou e gaguejou. Eu. A pessoa que falou foi Lu Sanjin, além de ser um ancião da seita Lu, seguido por 2 discípulos intersectores, Fanning e Wang Song. Lu bem olhou para Deep Sovan de cima a baixo e então falou. Você é um discípulo da seita externa de Lan? Está cumprindo uma missão da seita? Deep Sovan pensou consigo mesmo. Parece que o ancião da seita externa está punindo o discípulo que está cumprindo o dever da seita. Ele respondeu respeitosamente e disse ao ancião. O discípulo acidentalmente caiu do penhasco e sentiu o cheiro de sangue. Olhou à frente para ver o que estava acontecendo. Wang Song revirou os olhos e disse. Eu vejo que seu nível de cultivo também é iniciante. Caiu do penhasco e nem mesmo sofreu um arranhão? Quem você está tentando enganar? Mestre, essa pessoa deve estar escondendo algo. Felizmente, o ancião não estava muito confuso ou considerando benefícios imediatos, ignorando as considerações de Wang Song. Leão Bin acenou com a mão e disse. Certo, os discípulos vão para a montanha Ton. Houve um acidente. Não está claro quem teve sorte suficiente para sobreviver. Nosso número de pessoas aqui não é suficiente. Se você já está aqui, por favor, dê uma mão. Depois de dizer isso, Leão Bin avançou e dirigiu Wang Song. Vocês 2 vão para o lado esquerdo da caverna para ver se alguém ainda está vivo. Deep Sovan e Wang Song responderam simultaneamente. Sim. Deep Sovan se virou e deu um sorriso muito amigável para aquele cara gordo. Irmão Leton. Vamos. Wang Song ouviu isso e se virou para encarar Deep San. Nesse momento, Wang Song de repente gritou alto e sentou-se no chão. Aya. Irmão Júnior.
Eu acidentalmente torci minha perna agora mesmo. Você deve ir dar uma olhada primeiro, eu vou te seguir atrás. Ai, dói tanto. Irmão Júnior, ande um pouco mais devagar. Se minha perna se sentir melhor, eu vou te encontrar imediatamente. Deep só ouviu isso e só pôde sorrir ironicamente. Idiota. Na caverna, até uma criança de 3 anos poderia reconhecer os truques de Wang Song, sem mencionar alguém com um cérebro tão grande quanto Deep Sovan. Deep Sovan disse enquanto caminhava. Deve ser nesta direção. Wang Song, se você jogar esse jogo ardiloso, não serei educado com seu destino mais. Deep Sovan se lembrou de que, enquanto atuava, viu seu destino, o recente ponto de virada, no fundo da caverna de cristal de Ong Mountain, salvando a vida de seu irmão sênior, tornando-se um homem nobre. Deep Sovan entrou mais fundo e descobriu uma pessoa sendo esmagada por pedras. Ele gritou, achei. Deep Sovan correu para verificar e descobriu que seu pulso estava muito fraco. Se ele não ajudasse, a pessoa encontraria o rei do inferno. Ele ainda está vivo. Deve ser um homem nobre. Vamos ver qual é a sua identidade. Depois de terminar de falar, Deep Sovan abriu seu cartão de destino para ver qual grande personagem era esse. Reino Dono. Destino Trono Dimensional 8. Quanto mais errado, mais corajoso. Boa sorte. Felicidade. Você nasce com uma alta probabilidade de ter um destino. Quanto mais erros comete, mais corajoso se torna. Deep Sovan suspirou, lamentando mais uma vez a sorte de alguém. Quando ele se abaixou para observar o ponto de virada recente, ficou ainda mais feliz. Na caverna misteriosa da Montanha Gon, ele encontrou um feto original misterioso. Deep Sovan mal podia acreditar em seus olhos. Com um rosto ligeiramente astuto, ele bateu na cabeça de Dom com força, fazendo-o cair de bruços no chão. O jovem havia acabado de acordar e, antes que pudesse reagir, foi enterrado por Deep Sun, sua mente girando. Episódio 2. Desligou o poder na hora. Será que seria demais fazer isso por uma virgem? Deep S. Van silenciosamente agradeceu. Ele não esperava encontrar um homem nobre por acidente e ter uma nova oportunidade antes que o ancião chegasse. Deep Sovan aproveitou para procurar tesouros. Ele virou grandes e pequenas pedras por perto, não deixando nada passar despercebido. Ele virou uma pedra em um canto escondido e, de repente, uma luz emanou de dentro. Ele encontrou algo. 3 minutos depois, Deep Sovan havia removido as pedras ao redor, revelando uma grande entrada de caverna. Deep Sun sorriu e disse, o feto original deve estar aqui. No meio da caverna havia uma pequena mesa de pedra. Sobre a mesa, flutuava um feto no ar, ao lado de um livro de promoção. O feto original estava cercado por uma luz espiritual brilhante, e o outro livro era uma montanha estranha. Deep Sun caminhou até a mesa e levantou a mão. Nesse momento, sentiu imediatamente uma fonte abundante de energia espiritual fluindo por seu corpo. Deep Sovan se perguntou, rapaz, será que esta coisa realmente pode induzir a energia do céu e da terra? O sistema também criou gentilmente um tesouro online para Deep Sovan que podia armazenar coisas no mundo real. Ele pensou secretamente que não deveria ficar neste lugar por muito tempo. Primeiro, ele recolheu o feto original e os livros para estudá-los depois. Antes de sair da caverna, Deep Sovan escolheu colocar o feto original e a estranha montanha no armazenamento espacial. Depois de pegar Dono, Deep S. Van saiu da caverna. Leung Bin e seus 2 discípulos também retornaram. Leung Bin deu uma rápida olhada na situação e disse, é bom que sua vida não esteja em perigo, mas sua lesão na cabeça é bastante séria. Precisamos levá-lo de volta à seita para tratamento imediatamente. Talvez Deep Sovan tenha exagerado um pouco, fazendo o jovem ir para a cidade em estado psicológico abalado. Nesse momento, Leung Bin ordenou que seus 2 irmãos mais novos ficassem para trás e guardassem a caverna. Ele se virou e deu a Deep Sovan um pingente de jade verde e disse, desta vez, você fez muito bem. Pegue o token e volte à seita para receber a recompensa pela missão. Deep Sovan, excitado, juntou as mãos para agradecer. Obrigado, ancião. Ele pensou consigo mesmo. O trabalho finalmente está feito. Agora podemos ir para Lashadon Tin. Cenário de mudança. Em Lashadon Tin, cena secreta na montanha Luan. Deep Sovan estava em frente a uma cachoeira, segurando a espada mágica fria e flamejante, levantada bem alto. Então, ele usou grande força e cortou diretamente para baixo. O poder da espada de chamas frias dividiu a água ao meio e, de repente, uma entrada de caverna apareceu. Dentro, havia uma luz estranha. Deep Shell entrou rapidamente na caverna, aliviado ao ver que não havia ninguém atrás da montanha naquele dia. Talvez todos tivessem ido cuidar da veia mineral espiritual. Indo mais fundo, à frente dos olhos de Deep S. Van apareceram 2 espadas de pedra com mais de 10 metros de altura, cravadas no chão. O corpo das espadas estava agora coberto de musgo, atestando a longevidade do tempo. Acima das espadas, estava gravado o significado das
das espadas. O fraco terá a força do ferro. Entrando no interior, as pessoas lembrarão do caminho da espada, o caminho bonito do caminho. Rodeando as duas espadas, havia correntes de ferro. Deep Sovan se perguntou: este é um teste de herança? Deep Sovan foi mais fundo na caverna, procurando oportunidades. Ao entrar, era um mundo completamente diferente do exterior. Deep Sovan estava indo de surpresa em surpresa. À sua frente, havia um velho vestido de branco, segurando uma espada alta, irradiando uma força aterrorizante ao seu redor. Deep Sovan só podia vê-lo gritando alto, incapaz de cair. Abaixo dele, estavam dezenas de milhares de pequenos demônios empilhados em montes, tentando subir. Deep Sovan ainda não entendia o que estava acontecendo. Esta é apenas uma espada que abriu a montanha e o rio. Assim que terminou a frase, o velho cortou uma espada e deu origem a dezenas de milhares de espadas. O caminho da espada agora estava direcionado diretamente aos demônios, suprimindo-os e abrindo o céu. Assim que terminou de falar, a chuva de energia da espada rasgou os demônios em cinzas. Deep Sovan ficou ali, atônito, sem acreditar no que via. Será este o maior cultivador de espadas da seita Luvan? Antes que Deep Sovan pudesse carregar, foi atingido por uma bala perdida, mas felizmente ele rapidamente sacou a sua espada fria para se defender. O velho sênior que estava em cima viu Deep Sovan daquela maneira e disse: és ignorante. Se queres salvar a tua vida, então sai rapidamente. Apesar de Deep Sovan franzir ligeiramente, ele ainda tentou o seu melhor para bloquear o ataque. A sua força era tão poderosa que, se ele não tivesse a espada de elemento misto, não conseguiria bloqueá-lo de todo. Vendo Deep Sovan ainda tentar resistir, o velho sênior pensou que ele o estava a criticar por ser fraco. Então os seus olhos ficaram vermelhos e mostraram uma intenção assassina. Ainda ousas resistir? Ele apontou 2 dedos para Deep Sovan e imediatamente um fluxo de poder disparou. Deep Sovan embaixo não estava muito melhor. Ele estava agora quase exausto pela chuva de espadas, tornando-o incapaz de aguentar por muito mais tempo. Deep Sovan não pode avançar nem recuar neste momento, então só pode suportar, senão irá perecer a qualquer momento, sendo impossível escapar. Deep Sovan reflete sobre a sua vida desde que veio para este mundo. Até o gato e o cão na beira da estrada me insultaram. Quero protestar todos os dias nos meus sonhos, mas agora tenho uma oportunidade muito difícil de voltar atrás. Deep Sovan resistiu e disse com uma voz resoluta: quero continuar a viver. Quero tornar-me uma pessoa nobre. Deep Sovan mal tinha terminado de falar quando o segundo grande movimento caiu. Era melhor do que uma nova vida. Pressão e pressão pareciam fazer Deep Sovan pisar no inferno. Nesse momento, a energia da espada gradualmente desvaneceu. O corpo de Deep Sovan gradualmente desvaneceu como se estivesse prestes a desaparecer no nada em frente ao velho. Havia apenas branco, como se tudo ao seu redor não estivesse mais em movimento. Vendo que Deep Sovan não fez nenhum movimento, o sênior pensou consigo mesmo: ah, não usei muita força e matei-o. Pensei que desta vez poderia haver alguém que pudesse herdar o meu poder. Ele fechou os olhos e suspirou. A aptidão deste miúdo é bastante boa. O último golpe foi demasiado forte. Da próxima vez, tenho que usar um pouco menos de força para acertar. De repente, ele abriu os olhos e olhou para baixo, bastante surpreso. De alguma forma mágica, Deep Sovan ainda está de pé, como se nada tivesse acontecido. É só que as suas roupas estão um pouco esfarrapadas agora. O velho sênior riu alto e alegremente, como se tivesse ganho muito. Haha, o miúdo é muito persistente. Deep Sovan embaixo não disse nada, mas provavelmente estava a amaldiçoá-lo em silêncio. Ele continuou: só uma pessoa com uma mente firme pode tornar-se o supremo espadachim. O velho estava a sair. Enquanto falava, ele levantou a mão para o céu e abriu um portão espacial, e o seu corpo foi sugado para a fenda. Ele acrescentou: a minha alma já existe há 100 anos e finalmente já há um sucessor. Afinal, ele era apenas uma alma remanescente, o que já é tão aterrorizante. Se este tipo estivesse ainda no seu auge, teria sido invencível no mundo e acima de todas as coisas. Quando a velha alma do seu predecessor estava prestes a desaparecer, Deep Sovan colapsou exausto. Num piscar de olhos, Deep Sovan estava deitado na relva, mas o seu corpo estava coberto de feridas grandes e pequenas. Antes que a sua alma desaparecesse, este sênior disse que tinha encontrado um sucessor. Então era exatamente isso que Deep Sovan procurava. Meio acordado e meio a sonhar, Deep Sovan ainda ouviu a voz do sênior:
Bom rapaz, de acordo com os números, a técnica da grande espada do rio tem um total de 12 níveis. Se estudares diligentemente, definitivamente conseguirás entrar no reino de todos os Durmas sem pensar. Quando Deep Sovan acordou, descobriu que à sua esquerda estava um esqueleto a usar as mesmas roupas que o seu predecessor. A técnica de espada de Tanvin era o pináculo da esgrima, talvez capaz de alcançar o auge da esgrima. É uma pena que existam apenas 5 níveis da primeira parte. A segunda parte é muito provável que apareça na selva do sul. Deep Sovan descobriu que na mesa de pedra à sua frente também havia 2 livros. Técnica de espada DH e Técnica de espada Tanvin. O velho sênior então acrescentou: lembra-te de que estas 2 técnicas de espada não podem ser praticadas ao mesmo tempo. Escolhe conforme a tua mente. Deep Sovan não pensou muito e escolheu beber de ambas as crianças. 4 dias depois, no portão principal da seita Loan, Liao Bin estava agora a perguntar a 2 discípulos da seita sobre Deep San. Já tinham encontrado Deep San? Um deles respondeu. O ancião procurou por toda a seita, de cima a baixo, enquanto teu pai não sabia se Deep Sovan ainda estava vivo ou morto. Ele descobriu que estava a caminhar e a cantar. Hoje é um bom dia. É verdade que os impacientes estarão despreocupados. Deep Sovan segurava um ramo de erva e o seu rosto estava cheio de satisfação. Todos os desejos do seu coração podiam tornar-se realidade. Todos o viram assim e ficaram extremamente surpresos. Era Deep Sovan. Este miúdo está mais bonito? Só sinto que algo não está certo. Neste momento, Liao Bin avançou e perguntou: Deep San, onde estiveste estes últimos dias? Deep San juntou as mãos e sorriu. Disse aos anciãos e discípulos para descerem a montanha para praticar e calcular o dia para retornar e relatar. Lea Sunin não se importa muito. Relata o que quiseres. Não relata ele e aceita. Está bem. Liao Bin virou-se e foi-se embora. Ok. Vem comigo para conhecer o mestre da seita. Mestre da seita na sala do parlamentar da seita no pavilhão Van. Pela primeira vez, depois de 3 anos a viajar através do espaço, Deep Sovan teve a oportunidade de entrar oficialmente na sala do senador da seita. Assim que entrou no salão, houve um chamado. Irmão mais novo, Deep Sovan. Deep Sovan ficou um pouco surpreso ao perceber que era Donon. Ele chamou: Donon, irmão Don. Donon disse feliz: irmão mais novo, finalmente encontramo-nos. Donon juntou as mãos e disse: naquele dia salvaste-me. Ainda não tive a oportunidade de te agradecer na tua frente. Deep Sovan riu e respondeu: deveria ter sido feito. Irmão sênior, não precisas de fazer isso. Os 2 eram irmãos quando um homem alto e majestoso perguntou: és Deep Sovan? A pessoa que acabou de falar era Koa Induk, o líder da seita Loan. Deep San tinha acabado de se aproximar quando o corpo de Koa Induk emanou uma forte aura que suprimiu Deep San. Ele suspirou no seu coração. A aura era tão poderosa que, felizmente, graças à sua perseverança em cultivar a fonte da alma da espada, o seu corpo tornou-se muito estável. Ele apoiou-se enquanto juntava as mãos e respondeu: discípulo Deep Sovan prestando respeitos ao mestre da seita. Depois disso, Koa Induk parecia bastante satisfeito. Certamente não é mal. Entre os discípulos da seita externa, também és considerado notável. Daqui a 3 dias haverá uma competição da seita interna. Não te deixes incomodar por isso. Deep Sovan ficou desiludido ao ouvir isso. A sua cabeça estava cheia de pontos de interrogação. Quando Lu Songjin viu isto, explicou imediatamente. 3 dias depois da competição, o mestre da seita escolheu algumas pessoas para atribuir tarefas importantes aos discípulos da seita externa. Donon recomendou-te. Foi uma boa oportunidade para mostrar que ele poderia oficialmente entrar como discípulo interno. Então Deep Sovan não tinha razão para recusar e respondeu imediatamente: obrigado, mestre da seita. Obrigado, irmão sênior Donon. Neste momento, Koa Induk também ordenou que os 2, Donon e Deep Sovan, se retirassem primeiro. Os 2 imediatamente concordaram. Sim. Depois que os 2 saíram, Koa Induk perguntou a Lu Bin como estava a investigação do discípulo morto na montanha Teon. Lu Bin abanou a cabeça e respondeu: ainda não descobrimos nenhum rastro, mas de acordo com a investigação recente, a seita Fantasma Vermelho tinha muitos recursos humanos. Talvez tivesse algo a ver com isso. Koa Induk ouviu isso e disse seriamente: continua a investigar. Fica de olho na seita Fantasma Vermelho. Sim, a cena muda para a beira da floresta atrás da montanha de Luvon. Uma pedra está a ser lançada no rio. Deep Sentu lança pedras na cascata e pensa:
Devo ter um bom desempenho na competição entre seitas. Se me tornar um discípulo da seita interna, posso ter a oportunidade de encontrar mais oportunidades na caverna Tin Lan Shao. Durante 4 dias, pratiquei a técnica da grande espada do rio até ao 3º nível de perfeição. A técnica da espada Yuan atingiu o 2º nível de pequena cidade e o meu reino também foi promovido ao 8º nível da técnica da espada Chen. Cultivando o fruto. No entanto, ainda temos que contar com o suporte medicinal e circunstâncias. Além disso, também encontrei um livro chamado Técnicas de Espada Caleidoscópica e uma relíquia de uma bússola que não sei como usar, mas temo que ainda não seja suficiente. Ao terminar de falar, Deep Sovan usou sua força para lançar a pedra que estava em sua mão. A pedra deslizou rapidamente pela água e, ao mesmo tempo, uma folha também voou diretamente em direção a Deep Sovan. Deep Sovan percebeu o perigo e virou-se surpreso ao descobrir que alguém estava a atacá-lo secretamente. Com um corpo flexível, Deep Sovan rapidamente virou-se e lançou uma pedra, partindo a folha em 2. De repente, uma voz soou: "Nada mal, nada mal." Deep Sovan olhou para cima e perguntou: "Quem és tu?" Um velho de pequena estatura, parecendo um mendigo, estava sentado num ramo de árvore, com uma garrafa de vinho à cintura. Ele sorriu e respondeu: "O rapaz é bastante bom, não me enganei." O painel de informações apareceu. Dang Pingu, Reino dos 8 Grandes Reinos, Destino Deus como Bestas, Espada Imortal, Realizações Fa, Nobreza, Espírito reto no teu corpo. O espírito maligno é difícil de se aproximar. Nobre Fé é um homem nascido direito, muito pobre com as mulheres. No fim, quando lutei contigo há 100 anos, fui gravemente ferido em Muya. O meu nível de cultivo despencou e, no fim, desapareci na seita Luvan, vivendo uma vida tranquila e a gastar toda a minha vida. Recentemente, desci a montanha para comprar vinho falso e, zangado, destruí o bar. Neste momento, Dang Bond olhou para Deep Sovan e elogiou: "Nada mal." Resposta muito rápida. Deep Sovan espreitou o destino do seu avô e ficou um pouco surpreso. Pensou consigo mesmo: esta pessoa é um ancião da seita Loen. Não sei com que propósito veio aqui. O sistema tocou uma notificação. O anfitrião recebeu um destino roxo. O painel de informações de Deep Sovan apareceu. Nível de reino 8. Carga. Destino. Céu matando a estrela. Uma linha roxa de destino aparece. Navegação suave com o apoio de pessoas nobres. Desejo de ver. Mas a linha de fundo ainda não mudou. Estive a mendigar por mais de metade da minha vida. Não é fácil para mim melhorar um pouco. Fui secretamente tramado, finalmente empurrado para um penhasco. Minha carne está quebrada. Meus ossos estão quebrados. O ponto de viragem é recentemente. 23 dias depois, fui morto pelo inimigo e morri sem um lugar para ser enterrado. Deep Sovan pensou consigo mesmo: adicionar um destino roxo infeliz ainda não pode evitar a morte. Certamente este cavalheiro não é a pessoa à minha frente. Certo? Tens que tentar saber. Então Deep Sovan juntou as mãos e respondeu, não sabendo o que o seu predecessor tinha a dizer. Dang Bond olhou para baixo e viu que o miúdo também era educado. Como se soubesse acima e abaixo. Era ágil e flexível. Então riu alto e disse: haha, é digno do rapaz pegar na espada de elemento misto. Vai em frente. É um talento que pode ser cultivado. Não estou enganado. Assim que terminou de falar, o velho lançou um livro de 7 técnicas misteriosas de espada para Deep San. Deep San pegou e não pôde deixar de ficar feliz. Foi a primeira vez que nos encontramos e este ancião deu-me tais bens bons. Quanto a serem reais ou falsos, ainda não sabemos. O velho ancião disse: vejo que a energia vital no teu corpo está estagnada. Este livro de espadas é útil para ti. Leva-o de volta e prática. Deep Sovan disse: obrigado, ancião, não precisa de me agradecer. Estou no departamento de assuntos internos. Se tiveres tempo livre, vem encontrar-me. Sou um velho que gosta de falar com os jovens. Deep Sovan sorriu e respondeu: o ancião pode descansar. Se o Júnior tiver tempo, virá visitá-lo. Quando Deep Sovan se foi embora, o velho ancião não pôde deixar de sorrir de satisfação. Este miúdo também tem alguma personalidade. Depois de tantos anos, a técnica de espada que aquele velho deixou finalmente tem um ar já. 3 dias depois, a competição de artes marciais internas finalmente chegou. Não sei o quanto Deep Sovan praticou desta vez, como esperado da seita Luvan. Mesmo a arena de luta é muito luxuosa e profissional. No meio, há um círculo de postes de amor simbolizando o Yin e o Yang. No andar de cima, está o patriarca Koen Duke e os anciãos. Outro velho está a observar cada movimento dos concorrentes. Neste momento, os discípulos da seita externa estavam todos a falar animadamente. Quando se tratava de Deep Sovan,
Ele estava na fila à espera de se inscrever para a competição. Logo atrás dele, havia dois jovens a conversar entre si. Dizem que a recompensa para esta competição entre seitas é muito mais generosa do que as anteriores. O vencedor do primeiro lugar pode obter uma pílula mágica extremamente rara e também pode escolher um livro à sua escolha. Esse rapaz continuou: isso não é tudo. Ouvi dizer que um ancião tinha ficado anônimo por muito tempo escolheria um verdadeiro discípulo entre os discípulos da seita externa. Ganhar desta vez é realmente raro. Quando Deep Sovan ouviu isso, só pôde suspirar. Não é de se admirar que houvesse tantas pessoas inscritas. A fila era tão longa que quase morri de esperar. Eu estava cansado de esperar na fila quando, por trás, uma mão grande bateu no ombro de Deep Sovan e disse: ei, garoto, sai daí, dá espaço para mim. Deep Van estava provavelmente pensando no que fazer com sua raiva. A pessoa que falou era um jovem muito alto. Embora não fosse muito bonito, tinha algumas cicatrizes no rosto. Deep Sovan estava irritado porque teve que esperar tanto tempo para se registrar quando encontrou esse jovem arrogante. Então ele se virou e disse com uma voz desgostosa: vai para o final da fila. Ao ouvir isso, ele ficou tão zangado que rangeu os dentes e perguntou novamente: o que você disse? Está cansado de viver? Antes que pudesse terminar sua frase, ouviu um baque, tão rápido quanto um relâmpago. Deep Sovan, com seu temperamento quente como sorvete, usou um soco físico em seu estômago, enviando-o voando a 100 metros de distância. Assim que terminou de bater, sua mão imediatamente começou a fumar. Deep Sovan disse: droga, odeio esse tipo de interferência. Ele foi enviado voando, sua cabeça ficou presa no chão, mas seu traseiro no ar, fazendo com que as pessoas ao redor se sentissem tanto miseráveis quanto divertidas. Um cara reconheceu alguém que conhecia e imediatamente falou: OMG, não é o famoso First Day Kai que foi tão proeminente no ano passado. Agora o quê? Um cara se virou para olhar para Deep San, cujo rosto ainda estava perplexo, mas de repente virou de lado. O que aconteceu? Eu não vi claramente como First Day Kai foi derrotado em um gol. Ele não é novo na seita externa? Ele é realmente rápido. O jovem segurando o leque na mão é Tonan. A garota de camisa azul é Deep Chin e o jovem atrás do corpo grande, mas não bonito, é Sibin. Ele olhou para Deep Sovan e depois respondeu: os punhos parecem querer devorar teu filho. Estou aqui. A força desse garoto não é ruim. Ouvindo isso, a voz fraca se virou e perguntou a Deep Chin: o que você acha desse garoto? Deep Chin respondeu: como o First Day Kai é tão estúpido, ele tirou vantagem da sua localização. Se fosse eu, ele definitivamente seria derrotado em apenas 2 movimentos. Bang bang bang. O som dos tambores sinalizou que a competição dos extras havia começado. Nesse momento, os supervisores propuseram as seguintes regras. Esta competição interna foi dividida em 4 rodadas. A primeira rodada é um combate corpo a corpo. Todos os discípulos registrados ficam no ringue, sendo eliminado aquele que for jogado para fora. Os últimos 30 que permanecerem em pé são selecionados. Naquele momento, os discípulos da seita externa imediatamente pisaram fundo e correram para o palco como abelhas em uma colmeia. Uma coisa que entendemos é que, uma vez que subimos aqui, não há mais irmandade. Apenas empurre quem puder empurrar, pise em quem puder pisar, use qualquer meio que puder para se manter firme. Pessoas subiam e desciam, continuamente perguntando sobre a saúde uns dos outros. Apenas o Deus profundo, Sovan, tinha uma expressão assassina. Se visse alguém se aproximando, ele levantava aquela pessoa. E ele ainda estava firme como uma tonelada de peso. Um trator estava vazio. Ninguém era tolo o suficiente para se aproximar. O anúncio do árbitro soou. A primeira rodada terminou. Os próximos a se mover foram Deep Chin e Tenoan. Enquanto aguardava a segunda rodada, Deep Sovan pensava consigo mesmo que a primeira rodada havia eliminado a maioria dos discípulos com força fraca. Recentemente, a força deles aumentou rapidamente. E finalmente sentiram um pouco dos sentimentos de quem cruzou a fronteira aqui. O grupo de pessoas que entrou no círculo interno incluía Deep Chin e o cara de cabelo branco que jogava os dados. O resto era apenas um bando de artistas marciais que não valiam a pena mencionar. Na segunda rodada, sorteiam-se os lotes e jogam um contra um. O vencedor entra na partida e escolhe 12 pessoas fortes. E o perdedor é eliminado imediatamente. Neste combate, Deep Sovan luta com uma pessoa mais velha, mas não sabe o nome dela. Ele grita pequena morte, preparado para ser eliminado antes de preparar a magia, mas, com um movimento de aperto, foi nocauteado por Deep Sovan e girou no ar, vomitando sangue. O juiz continuou lendo. A terceira partida, a terceira rodada, também a última, dos discípulos da seita externa, finalmente decidindo os 6 melhores. Vendo que não havia nada de difícil, Deep Sovan bocejou:
Não esperava que fosse tão fácil e já é a terceira rodada. Algumas pessoas nas arquibancadas disseram: Batraquitan, por que ele está vindo de novo? Este também é o oitavo combate. A primeira rodada foi Deep Sovan no duelo. Seu oponente acima era um jovem de cabelo branco chamado Batrukan, que jogava dados. Alguém continuou a dizer: esse cara é realmente um perdedor luta de novo. Deep Sovan não ouviu se esse cara era forte ou fraco, mas agora ele secretamente admirava sua perseverança. Ele ainda não entrou no portão 8 vezes. O que está acontecendo? Vamos olhar para a interface dele. Assim que terminou de ler seu destino, Deep Sovan começou a chorar e exclamou: é tão patético. A informação apareceu. Batraquiton, o primeiro nível do reino-se original, era um cara azarado. Qualquer um que mantivesse contato com ele por muito tempo teria má sorte no final, mesmo que fosse azarado por 10.000 anos. 10.000 anos depois prosperou e teve conquistas brilhantes. Recentemente, fui a Tan-Ag e peguei um pedaço de jade. Batraquitan olhou para Deep Sovan, que chorava, mas estava confuso. Deep Sovan chorava ainda mais porque sabia que esse cara era realmente patético, como ele. Em pé no palco, os dois azarados começaram a se cumprimentar. Deep Sovan falou: irmão mais velho, por favor, ensine. Ouvindo isso, Batraquiton também retribuiu: irmão mais novo, Deep, eu começarei. Deep Sovan estava extremamente focado neste combate, porque, embora esse cara seja bastante azarado como ele, seu nível de cultivo é bastante alto. Voltando a Batraquiton, embora esse cara tenha começado apenas agora, ele já havia usado sua técnica de luta tudo ou nada. Ele agora jogou os dados em sua mão. Este primeiro jogo foi para Batraquiton uma aposta que ele estava apostando há 8 anos e nunca ganhou. Quando os dados voaram alto, eles imediatamente se expandiram para cerca de 1 a 2 metros um por um, então se transformaram em um arco e voaram direto em direção a Deep Sun. Cada um poderia esmagar Deep Sun. O oponente de Deep Sun era muito forte e começou a ficar sério. Como esperado, sua força não era ruim, então ele lutou arduamente. Rapidamente, Deep Sovan não pensou muito e imediatamente lançou uma série de socos no ar. Com um estrondo, um dado se despedaçou. Assim, Deep Sovan havia quebrado o grande movimento de Batraquiton. Após ver Deep Sovan usar as mãos nuas para quebrar seus dados, Batraquiton ficou extremamente surpreso. As pessoas ao redor viram isso e começaram a comentar: caramba, esse Deep Sovan é realmente forte. Ele também é muito forte, disse outro cara. Esse cara é o cavalo negro da seita externa. Batraquiton, com 8 anos de experiência, realmente falhou. E daí? Ele curvou os lábios e sorriu. Então, de repente, ele se esticou e apareceu com uma velocidade extremamente rápida e se moveu em direção a Deep Sun. Se você fosse de um nível de cultivo normal, provavelmente não teria sido capaz de observá-lo a tempo. Ao roçar nele, ele disse: irmão mais novo Deep, agora foi apenas um aperitivo. Agora é de verdade. De repente, ele parou de falar porque seus pés não sabiam como deslizar como nada. Mas, em vez disso, ele escorregou em um pedaço quebrado dos dados e deslizou conforme a inércia. Ele voou livremente para fora da arena na frente de todos. Batraquitan agora estava deitado no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele havia finalmente estabelecido a disciplina de falhar no exame por 9 anos consecutivos. Feijão verde e penardo. Este destino é realmente inaceitável. Deep Sovan ficou no palco e olhou para ele de boca aberta. Ele não podia acreditar que existisse uma pessoa tão azarada neste mundo, sendo derrotada pelos próprios truques. O árbitro anunciou que Deep Sovan havia vencido. A cena muda para Coinduk, o chefe da seita Luvan, que está ao lado de uma garota de camisa vermelha cobrindo o rosto. À primeira vista, a alma dessa garota é bastante grande e redonda. Os dois agora estão observando os desdobramentos de cada situação durante a luta. Coinduk riu. Haha, a competição interna deste ano pode ser mais interessante do que a do ano passado. É verdade que há grandes recursos juvenis. Coinduk agora apontou para Deep Team, que estava competindo em outra luta. Veja aquela garotinha. Ela é uma jogadora que pode possivelmente ficar em primeiro lugar na interseção. A mulher de camisa vermelha respondeu com um coração elevado e orgulhoso. Mas, infelizmente, sua força não é digna de sua ambição. Coinduk apontou para um cara de branco para Nocton. Então olhe para ele. A mulher de vermelho deu opiniões opostas. Muito político. O caminho para cultivar imortais não precisa ser direto. Vendo que ele ainda não estava satisfeito, Coinduk suspirou. Essas duas pessoas já têm carreiras bastante boas. Se você não está satisfeita, Elderhong também não está. Receio que ninguém aqui possa satisfazê-la. Agora que essa mulher tirou o véu, ela é realmente uma beleza impressionante da seita Louan.
com pele branca, lábios rosados, saliva doce e um nariz afiado que não pode desmoronar. O nome dela é Hongtu. Embora ainda seja muito jovem, ela já é a ancestral da seita Louan. Hongtu sorriu levemente e disse: "Não é bem assim. Acho que aquele garoto não é ruim." A pessoa de quem Hongtu estava falando era Deep Sovan, que estava no palco e tirou uma espada envolta em uma camada de tecido para se preparar para a próxima luta. Seu rosto agora parecia muito sério por causa da luta. Esses são todos mestres. Rodada 3, 6 contra 4. Primeira rodada. Nesta luta, Deep Sovan encontrou a oponente Deep Tin. Ela se aproximou, cruzou os braços arrogantemente e perguntou: "Ei, você é Deep Sovan, certo? Você é muito sortudo por ter chegado aqui, mas quando me encontrar, sua sorte acaba." Deep San ainda estava desembainhando sua espada. Ouvindo as palavras arrogantes de Deep Tin, ele não deu muita atenção a ela. Todos abaixo do ringue também estavam em alvoroço. Deep Tin era a pessoa mais viva no portão externo. Ele já estava no 4º nível do estágio Yuan Hai. Desta vez, o cavalo negro definitivamente perdeu. Deep Tin ouviu isso e ficou ainda mais orgulhosa. Ela zombou e subestimou a força de Deep Sovan. "Você ouviu alguma coisa? Aconselho você a admitir a derrota primeiro para evitar perder a face." Entendeu? A espada de Deep Sovan agora estava claramente revelada. Era uma espada de madeira, não uma arma mágica. Sob a espada fria, Deep Sovan respondeu friamente: "Sorte? Nunca tive uma coisa dessas antes." Deep Tin zombou: "HM, não sei se isso é bom ou ruim." Ao terminar de falar, em seus olhos ela usou a técnica da espada da garota vietnamita. Imediatamente, um fluxo de luz carregando uma aura púrpura foi emitido e a envolveu. Levantando a espada no ar, ela apontou 2 dedos e centenas de energias de espada apareceram e voaram para a frente. Ela as controlou para convergir em um ponto e, em seguida, atacou Deep Sovan. De repente, Deep San irrompeu em uma aura dourada e rapidamente ergueu sua espada para bloquear. Os dois movimentos colidiram, causando quase um abalo no espaço. Deve-se dizer que a energia da espada de Deep Tin não pode ser subestimada. Ela possui uma destruição feroz. Mas, felizmente, Deep San tem um corpo sólido da espada de elemento misto que não pode ser repelido. Deep Tin usou sua espada novamente. O caminho da espada não seguia em linha reta, mas se movia em todas as direções, embora o objetivo principal fosse ainda dilacerar Deep Sovan em centenas de pedaços. Deep Sovan não aceitou ser fraco e imediatamente lançou o ataque. A técnica da espada misteriosa bloqueia e cria um escudo de energia espiritual que protege todo o corpo. A energia da espada de Deep Tin basicamente não conseguiu penetrar. Nesse ponto, ela começou a ter medo da força de seu oponente. Enquanto resistia, a força da fonte no corpo de Deep Sovan de repente oscilou a ponto de ser incontrolável. Deep Sovan pensou consigo mesmo: a força da fonte no corpo de Deep Sovan de repente oscilou incontrolavelmente por causa de agora há pouco, quando eu usei a técnica da espada dos 7 místicos. Continuando o segundo movimento para impedir que Deep Sovan conseguisse virar a situação, Deep Tin não usou mais força física, mas sim força física direta, pegando a espada e cortando. Pensando que você poderia bloquear uma de minhas espadas. Pode me vencer? Em vez disso, quero ver quanta sorte você ainda tem. Os olhos de Deep Tin agora se tornaram de uma cor preta escura com uma enorme ambição de imediatamente tirar a vida de seu oponente. Deep Sovan continua a usar a técnica da espada dos 7 místicos, mas desta vez é um ataque direto. Um golpe horizontal de espada também pode quebrar o ataque de Deep Tin. De repente, os olhos de Deep Sovan ficaram determinados e ele avançou para atacar Deep Tin. Neste momento, ambos ainda estavam na mesma posição um do outro. As duas artes marciais lutavam continuamente entre si, criando uma pressão aterrorizante ao redor do ringue. Todos assistindo à luta também comentavam continuamente: esse garoto é louco. Ele realmente se atreve a lutar com Deep Tin. A espada na mão de Deep Tin poderia ser o centro de energia espiritual. Como poderia ser apenas uma espada de madeira? Quando os dois continuavam a trocar golpes sem parar, suas energias de espada colidindo e voando para todos os lados. Neste momento, Deep Tin já havia consumido bastante energia. Ela observou e viu que a aura de Deep San ainda estava queimando sem hesitação. Ela pensou consigo mesma: como esse cara pode ter uma energia tão sem fundo? Enquanto os dois lutavam ferozmente, houve um som de rachadura. A espada de madeira de Deep Sovan realmente tinha uma pequena rachadura. Um som de clique ecoou. A rachadura se despedaçou em centenas de pedaços. O público ficou surpreso. O que aconteceu foi que a espada de Deep Sovan, um som de farfalhar ecoou.
Uma dor aguda foi sentida no peito. Um fluxo de sangue vermelho jorrou. Neste momento, a espada de Deep havia perfurado o corpo de Deep San. Pensando que a vitória e a derrota haviam sido decididas, Deep Chin guardou sua espada e sorriu com satisfação ao ver Deep Sovan desabando no ringue. Deep Chin sarcasticamente disse: com a sua força, você pode estar no top 10. As duas pessoas mais fortes da seita externa já são muito sortudas por quererem entrar na seita interna. Pare de sonhar. Deep Chin deliberadamente usou essas palavras sarcásticas para reduzir o espírito de luta de Deep San. Todos abaixo do ringue imediatamente gritaram. Claro, Deep Van ainda está um pouco pior, afinal, Deep Chin é a pessoa mais forte da seita externa, então ser capaz de lutar assim já é ótimo. O patriarca Quan Du observava a luta de Deep San e não parecia muito surpreso com esse resultado. Anon também ouviu isso e apenas riu friamente. Quan Du, quando seus olhos ficaram turvos. Agora mesmo, esse garoto usou a espada dos 7 místicos que todos os artistas marciais sob a montanha conheciam. Embora ele tenha mudado um pouco, ele ainda não conseguiu me enganar. Sua arma era uma espada de madeira muito simples. Nesta situação, Deep Chin ainda não conseguiu feri-lo seriamente. Esse garoto está escondendo sua força. Assim que Yongu terminou de falar, Deep Sovan se levantou como se nada tivesse acontecido, fazendo com que todos na arena vissem isso e começassem a gritar alto. Tudo bem, digno de ser um cavalo negro. Hongtu continuou calmamente. Eu temia que 7 pontos de força ainda não haviam sido liberados. Deep Sovan limpou o sangue da boca e era um pouco cedo para ela ficar feliz. Ouvindo dizer isso, o rosto de Deep Chin ficou pálido, mas ela não estava gravemente ferida. Deep Sovan se lembrou daquele momento e amaldiçoou silenciosamente. Tudo por causa daquele velho homem. Quando Deep Chin e eu estávamos lutando, o som de repente veio. Cough, cough. Esse garoto já praticou a técnica da espada profunda dos 7 pontos em apenas 3 curtos dias. Muito bom. No futuro, se quiser me seguir praticando esgrima, deve fazer 2 coisas: entrar na seita interna e ser o primeiro a entrar na seita interna. Além disso, você não pode adorar nenhum dos monges idosos da seita Lucy. Isso deixou Deep Sovan extremamente surpreso. Quando Deep Sovan estava distraído, ele foi atingido por Deep Chin. Ele amaldiçoou silenciosamente. Desculpe. O velho homem é narcisista. Eu não disse que queria praticar esgrima com ele, mas agora eu tenho a herança da espada desconhecida. Se eu adorar o ancião da seita Luvan como meu mestre, com certeza serei exposto. Se Denpinu for meu nobre púrpura Dastin, então só posso aceitá-lo. Um jogo assim. Deep Sovan então coçou a cabeça e sorriu, se desculpando, originalmente querendo humildemente ficar em 6º lugar para entrar na seita interna, mas desta vez temo que não possa deixá-la entrar. Deep Chin perguntou com uma voz rígida, confiando em você? Sua espada se foi. Como vai lutar comigo? Deep Sovan explicou. Deep Chin, embora você tenha talento natural, não pode evitar seu histórico familiar. Para ser honesto, baseado no histórico de sua família, desde que você tenha um pouco de talento, até um porco pode voar para o céu. Esta declaração desdenhosa também chegou ao limite de Deep Chin. Ela imediatamente entrou em um estado de raiva assassina e mordeu o dedo. Ela fez isso para dirigir sangue fresco para a espada. Deep Chin gritou. Você está procurando a morte. Então ele correu direto em direção a Deep Sovan. Depois de absorver o sangue fresco, a espada de Deep Chin aumentou sua aura assassina. Ela escapou e saltou no ar. Depois continuou mirando em Deep Sovan e cortando para baixo. Mas ele não se esquivou, ainda se mantendo alto e corajoso para receber o grande movimento. Nesse momento, de repente, um som de clangor ecoou por toda a arena. O som de 2 espadas se tocando. Sem saber, naquele momento, Deep Sovan puxou a espada fria da bolsa mágica online para bloquear a espada de Deep Chin. Ela se assustou. Achei. De onde ele tirou isso? O poder da espada de proteção fria era tão grande que empurrou diretamente Deep Chin a várias dezenas de metros de distância, procurando uma pessoa e outra. Quando Deep Chin olhou para sua mão, não pôde deixar de ficar assustada. Um sentimento de frio penetrou seus ossos, um sentimento de frieza e dormência na palma da mão. Ainda havia um pouco de sangue vazando. Ela entrou em pânico. Por quê? Por que isso está acontecendo? O que era ainda mais aterrorizante era que, quando Deep Chin olhou para a aparência de Deep San, ela sabia que tinha provocado a pessoa errada. Porque sua aura em comparação com agora é como 2 pessoas diferentes. Os olhos de Deep San brilharam com uma cor vermelha assassina, como se ele estivesse prestes a tirar a vida de qualquer um. Deep Chin agora se sentia pequeno diante da terrível força de Deep San. Deep Sovan não queria prolongar essa luta por mais tempo. Seu rosto estava tão frio quanto gelo e ele apontou a espada de chama fria para o alto. Nesse momento,
Relâmpagos imediatamente explodiram do topo da espada. Deep Team disse fraca. Depois de terminar de falar, Deep Sovan imediatamente acenou com a mão e cortou para baixo. Centenas de espadas de chamas frias imediatamente dispararam na direção de Deep Team. A espada fria de energia espiritual acumulada com o fogo da espada voou e explodiu com as espadas de chamas frias que Deep Sovan havia lançado. De repente, os sons de explosões explodiram ao redor da arena e fumaça cobriu a figura de Deep Team. Deep Sovan então desapareceu no anel de fumaça. Um barulho profundo veio do ringue. Com um baque, o corpo de Deep Team estava espalhado no chão, um rastro de sangue apareceu, e um som de grito de dor de Deep Team veio, fazendo todo mundo abaixo do ringue ficar chocado. Deep Sovan tem coragem de matar? O que ele quer? Patriarca Koanduk sorriu levemente e disse, hehe. A partir de agora, Deep Team não está mais qualificado para lutar. Ongu apenas riu. Eu disse que Deep Sovan não é uma pessoa simples. Ele também conhece a técnica da espada mística dos 7 pontos, e a herança da espada desconhecida. O final é claro. Deep Sovan limpou o sangue de sua espada e caminhou lentamente até a figura de Deep Team. Os olhos de Deep Team se arregalaram e ela olhou para Deep Sovan com medo. Deep Sovan apenas sorriu e disse, você cometeu um grande erro ao me subestimar, Deep Team. Ele então virou as costas e começou a sair do ringue. A voz do árbitro ecoou no primeiro combate. Deep Sovan venceu o segundo combate. Seibin venceu o terceiro. Tunnoan venceu o quarto combate. O sorteio mudou o campo de batalha. A segunda rodada de classificação foi realizada com os competidores nesta ocasião. Todos avançam para a próxima rodada com o nome do oponente no boletim de votos. Neste momento, uma voz se manifestou. Árbitro, eu admito a derrota neste combate. Sim, segurava o boletim com o nome de Deep Sovan e ria alto. Todos disseram que eu era um idiota, mas na verdade sou muito inteligente. Deep, mesmo que Tim não possa derrotá-lo, eu certamente não posso lutar contra ele também. Afinal, já estou entre as 6 pessoas mais fortes, então a ordem não importa para mim. O árbitro ouviu isso e não sabia o que dizer, se era bom ou ruim. Você deveria ir para o palco. Sim, ignorou o conselho do árbitro para pará-lo e então se virou, sorriu para Deep Sovan e deu um joinha para encorajar o espírito de Deep Sovan. Irmão mais novo, Deep, faça o seu melhor. Deep Sovan respondeu educadamente, não seja assim. A terceira rodada terminou, então nesta rodada os jogadores se amaram tanto que nenhum combate aconteceu. Seibin admitiu a derrota e ficou em quarto lugar, Tunnoan ficou em terceiro, Deep Team ficou em segundo e Deep San ficou em primeiro. A rodada final de competição lutando com discípulos interseccionais aplicando a forma de substituição. Um discípulo interseccional que falhar será expulso da interseção. O vencedor entrará com sucesso na seita interna, os discípulos internos entram no pátio. Todos estavam torcendo em uníssono. Neste momento, no meio do salão, um feixe de luz apareceu de algum lugar no céu, brilhando diretamente para baixo, criando um grande espaço dentro da porta interna. Os discípulos saíram tacitamente admitindo que o discípulo interno da seita Luvan também sabe jogar. Apenas aparecer já é legal. O discípulo interseccional saiu e cumprimentou entusiasticamente os fãs. Olá, irmãos e irmãs mais novos. Ele é o verdadeiro Nak Long, o irmão mais velho de Truno-Ho. A multidão aplaudiu juntos. Uau, é o irmão dragão da luta interseccional. Long Brother, eu te amo. Você é o melhor. Neste momento, Trunaco tentou gritar um aviso na multidão. Irmão, fuja rapidamente, você não é o oponente de Deep Sovan. Mas Tr Nako estava confiante, pensou que isso era apenas uma história pequena. Levantou o polegar e disse, irmão tigre, fique tranquilo, o irmão vai te vingar. Truquinho também ficou sem palavras. Ele cobriu o rosto e lamentou silenciosamente que sua vida tinha acabado. A voz do árbitro ecoou, agora será a vez dos discípulos interseccionais escolherem o jogador que querem lutar. Imediatamente, Tru Kn Long apontou para Deep Sovan e disse, eu escolho lutar contra ele primeiro. Ele disse arrogantemente para Deep Sovan, esta é a cota que eu pedi deliberadamente ao ancião. Hoje eu vim para tomar toda a sua coragem, moleque, para vingar meu irmão mais novo. O público abaixo parecia preocupado com esse cara extravagante. Trunaco chorou. Ele conhecia a força de Deep Sovan.
Neste momento, ele só podia se desculpar silenciosamente. Irmão, sinto muito por você. Os dois ficaram no palco se preparando para lutar e o público estava todo inclinado para Tr Naklong. Não havia nada de empolgante sobre esta luta. Longer estava muito acima de Deep Sovan. Oh meu Deus, por que ainda não começou? Vendo todos me elogiando, Tru Kn Long disse com uma expressão desdenhosa e arrogante no rosto: moleque, agora ajoelhe-se obedientemente e admita seu erro, então deixe sua espada. Talvez eu ainda possa deixar você não perder tão feio. Depois de ouvir isso, Deep Sovan imediatamente fez uma careta e deu de ombros. Ah, estou tão assustado. Tr Kn Long foi zombado por Deep San. Tr Kn Long amargamente cerrou os punhos e olhos. Seus olhos ficaram vermelhos com aura assassina. Se você não beber o vinho, terá que beber o vinho como punição. Tru Kn Long não quis falar muito, ele rapidamente correu em sua direção com raiva. Hoje eu tenho que bater em alguém até perder os dentes, bem como confrontar Deep Tin. Deep San não tem pressa em observar as brechas do oponente. Tru Nok Long balançou sua espada e cortou Deep Sovan bem rapidamente, mas ele foi ainda mais rápido. Sua figura se virou suavemente para desviar da espada e depois voou para o ar. Tr Nok Long olhou para a figura de Deep Sovan e sorriu complacentemente. Garoto, se você não pegar a espada, não conseguirá a tempo. Quando os movimentos da espada de Tru Nok Long se aproximaram, Deep Sovan disse friamente: para lidar com você, eu não preciso usar uma espada. Assim que terminou de falar, Deep Sovan assumiu uma postura de longe e lançou uma nuvem de punhos em Tru Knon. De repente, um fluxo de luz dourado explodiu de sua mão, formando linhas de luz carregando energia espiritual e atingindo diretamente. Alguns segundos após o impacto, Tr Kn Long recuou alguns metros, seu rosto pálido ficou ainda mais pálido e sua espada se quebrou quando bloqueou o soco. Ele viu Deep Sovan dar algumas voltas antes de responder, o que o fez sentir medo e gritar: como isso é possível? Antes que Tru Kn Long pudesse recuperar a compostura, Deep Sovan avançou novamente. Deep Sovan continuou a atacar com um punho de ferro que era tão rápido quanto um raio que Tru Kn Long só teve tempo de piscar antes de estar ao lado dele. Apenas ouvindo um som de estalo, o som de danos aos órgãos internos acompanhado pelo som de ossos quebrados. Tru Nok Long acabou de levar um soco de Deep Sovan e vomitou sangue diretamente. Os olhos de Tru Kn Long pareciam saltar. O corpo de Kn Long foi lançado para o ar. A audiência olhou para Nak Long e gritou surpreso: é isso? Por que este Deep Monvan é tão forte? Droga, o que está acontecendo? O que está acontecendo? As estrelas já estão voando. Mesmo Tru Nak Long agora abriu a boca e gritou: prestes a cair. Mas enquanto ele estava em desespero, de repente, uma mão agarrou sua perna e o puxou de volta para evitar que ele caísse na Torre do Trovão. Kn Long olhou para trás e era Deep Sovan. Ele pensou que este adorável irmão mais novo tinha se contido e não queria machucá-lo, então ficou emocionado, com 2 linhas de lágrimas caindo. Este é Deep Sovan, ele foi possuído por outra pessoa. Mas a verdade é mais cruel do que ele estava pensando. O som do corpo colidindo com o chão do palco ecoou continuamente. Deep Sovan segurava sua perna e a balançava para a esquerda e para a direita, como se estivesse segurando um brinquedo com intenção destrutiva. O árbitro deste lado observou Deep Sovan jogando muito agressivamente e sentiu pena de Tru Kn Long. Isso era muito improvável de ser um anúncio de vingança privada de Deep Sovan. Ele rapidamente aconselhou: ok, você foi nocauteado. Quando Deep Sovan ouviu isso, ele parou e parecia alegre, como se estivesse se divertindo, mas ainda não admitiu a derrota. Então ele olhou para Tru Kn Long e perguntou: não posso convocar meu irmão mais velho? Ainda posso lutar. Tru Kn Long foi espancado tanto que seu rosto ficou roxo e machucado quando ouviu a pergunta, mas ele estava amargurado. Ele sempre foi espancado, mas não conseguia bater em ninguém para perguntar: eu admito a derrota. Seu irmão mais novo, Tru Kn Host, estava embaixo chorando do começo ao fim da luta. Tudo o que podia fazer era chamar mau karma: irmão.
Imediatamente depois disso, o árbitro anunciou oficialmente que esta competição interseccional estava encerrada. Havia um total de 4 discípulos entrando na intercessão. Além das recompensas ricas, havia também uma recompensa especial. Ouvindo a introdução do árbitro, o líder da seita Koen-Duk e o ancião Hong-To sabiam que era a vez deles de se exibir, então eles caminharam orgulhosamente. Os discípulos internos e externos ficaram surpresos ao ver o líder digno da seita com seus próprios olhos. Falando nisso, a bela de vestido vermelho estava caminhando atrás, todos não podiam deixar de gritar de curiosidade. É esta pessoa escondida pelo ancião? Ela é tão jovem. Ouvi dizer que ela era Tu Tan-Ag. Não deixando todos se perguntarem por muito tempo. Koen-Duk rapidamente se aproximaram da beleza e sorriram. Esta é Tan-Ag. Elder Hong, vim aqui hoje para escolher um de vocês como discípulo. Seu legado será profundo. Quando Deep Tin viu Hong Capacitor, seus olhos imediatamente brilharam de admiração. Ele não esperava ter uma oportunidade tão grande, mas Deep Sovan estava com uma expressão sombria, ainda pensando nas palavras de Dang Bontu. Quanto a Elder Hong, seu coração sempre esteve voltado para Deep Sovan, tudo o que ela precisava fazer era recrutá-lo e treiná-lo. Hong olhou para ele e perguntou: Deep Sovan, você concorda em me venerar como monge? Embora eu não me atreva a afirmar que sou incomparável na esgrima, o reino dos 10.000 Dharmas já tem poucos oponentes. Ao entrar na minha seita, você não estará em desvantagem. Além disso, Tan Fong tem muitas discípulas, o que facilita encontrar uma parceira. Isso é realmente tão completo que Honggu delineou um futuro promissor para Deep San, parecia que ele nasceu na linha de chegada. Os discípulos ao redor também começaram a se animar. Tan-Ag aceitava apenas discípulas, a morte lendária, mas ele fez uma exceção para aceitar um discípulo homem. Que piada! Este é o destino de Deep Sovan, voar adorando ao vento claro a partir de agora. Deep Tinkan, novamente, sentiu inveja de Deep San. Entre os 4 discípulos que puderam entrar, ela era a única mulher, mas não foi notada pelos outros. Pensando por um momento, Deep Sovan também tomou sua decisão. Ele juntou as mãos respeitosamente e disse: Elder Honggu, sinto muito, eu só quero ser um discípulo interno, não um verdadeiro discípulo. As 3 pessoas, Jepid Tien, Sei Bin e Tenoan, ouviram a resposta de Deep Sovan e ficaram chocadas. O que? Ele realmente recusou. Honggu olhou para Deep Sovan com olhos que estavam ao mesmo tempo surpresos e zangados. O que ele disse? Tornar-se um verdadeiro discípulo de Tan-Ag era o desejo de muitos discípulos, mas ele recusou. Koen-Duk acharam que Deep Sovan foi muito rude, então o repreenderam por não saber se era bom ou ruim. Elder Hong, não aceitei discípulos por tantos anos, ver você foi sua chance. Deep Sovan ainda expressava resolutamente sua preocupação. O mestre da seita e os discípulos realmente não têm vontade de se tornarem verdadeiros discípulos. Honggu não quis dizer muito, virou-se decepcionada e disse sombriamente: Venha, é raro que você não queira ser meu discípulo, isso é bastante interessante. Se ele não quer, então apenas deixe-o ser um discípulo interno. Na verdade, Deep Sovan também queria venerar Hongtu como seu mestre, mas quem disse que você concordou com aquele velho podre primeiro? Deep Sovan não aceitar o convite de Hongtu é equivalente a não considerá-la, fazendo-a perder a face na frente de tantas pessoas. Bem, ele será capaz de estar em paz como um discípulo interno no futuro? Letton disse novamente, Deep Sovan também está se arrependendo, ele pensou consigo mesmo, além de recusar Hongtu porque ele havia concordado em não venerar outros elders como seu mestre, havia também uma razão importante. Ele olhou para o gráfico de vida de Elder Hong Capacitor e ficou horrorizado. Hongtu, mestre do reino da seita Y e do reino Yang, destino da beleza, aqueles que buscam a iluminação, sua vida está prestes a terminar. Aqueles que buscam o caminho têm um coração muito firme para buscar o caminho. A probabilidade de romper o reino aumenta 3 vezes, sua vida está prestes a terminar, sua vida se esgotará em um momento. No final, eles praticaram por mais de 100 anos, buscaram o caminho de todo o coração, mas no final ainda não conseguiram encontrá-lo. Sentado em Tan-Ag, um ponto de virada recentemente perdeu um pedaço de jade em Tan-Ag.
Olhando para este doce elder à sua frente, Deep só sentiu-se emocionado. Inesperadamente, a vida deste elder estava prestes a terminar. No dia seguinte, no prédio da biblioteca, no pavilhão de assuntos internos, um grito misturado com desespero e desamparo ecoou. Ah, é Deep Sovan, seu rosto molhado de lágrimas e nariz, o elder, a pessoa responsável por mim. Dan Pink ficou surpreso e perguntou novamente. Você está no topo da lista para entrar na seita. A seita não te deu a pílula mágica e te deixou vir aqui para escolher um livro aleatório? Por que você está chorando? Deep só fez uma cara de coitado e disse. Não é por sua causa, Elder. Eu acabei de ofender Elderhong. Tan Afong e toda a seita Loan não tem discípulos homens. Quem não quer ir para lá? Quando Debond ouviu o sofrimento de Deep-san, ele apenas cruzou os braços e sorriu levemente e respondeu. Ok, não chore mais. Eu garanto que em um mês vou te ajudar a alcançar o nível do mar original. Quando Deep Sovan ouviu isso, ficou surpreso, brilhando como faróis, e perguntou novamente. É verdade? Dan Pink respondeu lentamente. Claro que é verdade. Se eu fiz você recusar o capacitor Hong, então eu tenho o coração para te ensinar. Sabendo que parte do incidente também foi devido a ele, Dan Bontu tentou ao máximo tratá-lo como compensação. Vamos, vá ao terceiro andar e escolha um livro secreto primeiro. Quanto ao que você escolher, depende do seu destino. Os olhos de Deep Sovan brilharam como estrelas, ele pensou consigo mesmo. O terceiro andar tem livros secretos que apenas verdadeiros discípulos podem ler. Desta vez, é um grande negócio. Meia hora depois, Deep Sovan ainda estava lutando de um lado para o outro para escolher cada livro, a ponto de Dang Bond também querer adormecer porque esperou demais. Ele cruzou os braços, encostou-se no batente da porta e balançou a cabeça entediado. Eu realmente não consigo evitar, apenas um livro sacramental é tão difícil de encontrar, então por que já se passou meia hora e eu ainda não escolhi? Deep Sovan segurava um monte de livros secretos na mão, mas ainda estava hesitante. Não estou interessado em coisas como técnicas de boxe ou palma. Essas formações são mais adequadas, mas há muitos tipos, é difícil escolher. Debond achou que esse garoto era bastante estável, pensou consigo mesmo, nada mal, ele não continuou ambicioso sobre esgrima, mas humildemente compensou suas deficiências. Pessoas talentosas podem ser treinadas aqui, eu escolherei para você. Ele balançou levemente a ponta do dedo e imediatamente emitiu um fluxo de verdadeira energia. Ele apontou para uma estante próxima e imediatamente um livro secreto voou dela. Este é um método de atacar fantasmas, é uma forma de vida e uma técnica corporal de alto nível da Terra que é muito difícil para pessoas comuns dominarem completamente. O impulso demoníaco voou para a mão de Deep-san, ele olhou para ele com grande alegria. Fique tranquilo, Elder, eu vou aprender devagar. O que Deep Sovan não falta é perseverança e paciência. Deep Sovan rapidamente colocou o livro secreto na camisa, então deliberadamente se aproximou e empurrou levemente Ang Bonu, piscou os olhos e disse com um rosto travesso. Está certo, Elder. Você é muito próximo de Elderhong também. Por quê? Quando ele ouviu aquele garoto Deep Sovan mencionar aquela mulher com uma intenção sarcástica, Dan Bond corou, disse. É também considerado próximo. Aconteceu há muitos anos e você, garoto, tem mais intenções. Deep Sovan riu alto. Eu já não ofendi Elderhong também? Quero me redimir com ela, ela realmente sempre teve um problema no coração, não sei se há algo que o Elder possa fazer. Dan Pink fechou os olhos e suspirou. Ela realmente teve um problema no coração, embora essa mulher parecesse fria, ela tratava seus discípulos muito bem. Lamenta a sorte de seus discípulos, todos muito bons, frequentemente encontrando grandes e pequenas oportunidades. Mas você deve saber que tudo tem causa e efeito, se você tem algo que não lhe pertence, eventualmente será traído. Quando Deep Sovan ouviu isso, ele balançou a cabeça desamparado. Todos estavam mortos. Não é de se admirar que Elderhong também fosse tão sensível aos assuntos de seus discípulos por muitos anos, raramente colecionava coisas, mas com seu destino, pessoas comuns realmente não podem resistir a ela. Dang Bon estava ao lado, ainda cruzando os braços, fechando os olhos, pensando e depois soltando um suspiro de alívio.
De repente, ele abriu os olhos novamente, seu rosto mudou com um pouco de repreensão. Embora o nome dela seja Hong também, agora ela é uma pessoa de alta posição na seita. Os anciãos do clã Int chamavam-na de Velha Ancestral Louan. Ao ouvir esse nome, foi como um raio atingindo profundamente os ouvidos de Deep Sovan, deixando-o atordoado. Ela era a Velha Ancestral Louan. A imagem da garota Titnan, que ele havia salvo antes, surgiu na mente de Deep Sovan, libertando-se das mãos de Trakho. Deep Sovan pensou consigo mesmo, lembro que não muito depois disso, essa pessoa deixará a família Louan. Deep Sovan riu secretamente em seu coração. Se eu pudesse fazer com que eles se encontrassem um pouco mais cedo, seria um grande presente para a Velha Ancestral Louan. Tenho certeza de que ela não viria mais me causar problemas. A cena muda para Ba Deep Phong, a residência das discípulas do clã Louan. Este lugar é poético o ano todo, com cores primaveris como nuvens flutuando em águas correntes. Cada pétala de rosa tremulando no topo da montanha faz desse um lugar para belas pessoas. A excelente pessoa do grande clã. Falando de Tantinan, ela é atualmente uma zeladora em Ba Deep Phong, varrendo o quintal. Perto dela, há uma mulher que também é zeladora, mas é preguiçosa e pula o trabalho. Uma garota deitada na cadeira de balanço se divertindo, enquanto outras duas faxineiras estão ao lado dela para servi-la. Após um tempo deitada, ela olha para Tantinan e ordena: Tantinan, meu corpo não está confortável. Amanhã, a pessoa de plantão me substituirá. Tantinan se vira com um rosto apavorado e responde: Irmã, eu já te ajudei muitas vezes. Se os anciãos descobrirem, eu certamente serei punida. A irmã Shin ri novamente: esses dias, os anciãos estão muito ocupados lidando com os assuntos da competição intersecte. Como podem ter tempo livre para cuidar de nós? Outra serva ao lado dela também sorri de maneira maliciosa: certo, é isso mesmo. Eu até vim assistir à competição intersecte. Você não sabe, é realmente impressionante. Há um irmão sênior chamado Deep Sovan que não só liderou a competição intersecte, mas também recusou o Elder Tan Oan, que queria aceitá-lo como discípulo. Mesmo os verdadeiros discípulos não o levam a sério. Ele é tão bonito, provavelmente porque o Elder Oan também não se lembra. Antes, quanto esforço o mestre do clã teve que fazer para aceitá-lo, Binin? Quando ouviu o nome de seu crush, o coração de Tantinan de repente acelerou. Seu coração ficou descompassado porque ele foi quem gentilmente ajudou essa pessoa em um momento difícil, mas ainda não conseguiu retribuir. Ela ficou tão emocionada que não pôde deixar de exclamar: digno de ser o irmão sênior Deep Sovan, tão poderoso. Quando a irmã sênior Shi ouviu isso, olhou com desprezo: Tantinan, o apelido do irmão sênior Deep também é algo que você pode chamar? Não é isso que você quer subir e se apoiar no irmão sênior Deep? É uma existência como uma espada de Twinin. Não deixe os sapos quererem comer carne de cisne. Tantinan ouviu o ataque e imediatamente se virou para refutar: o irmão sênior Deep Sovan não é tão superficial como você pensa. Ele não é um verdadeiro discípulo, deve ter suas razões. Todas as garotas ali caíram na gargalhada. Ha ha ha, você conhece o irmão sênior Deep? Você diz isso como se o conhecesse muito bem. Neste momento, a irmã sênior Shin começou a se levantar e se aproximar de Tantinan, sorrindo maliciosamente dizendo: eu tenho um primo de longe. Eu uma vez voltei da montanha Gon com o irmão sênior Deep. Eu sei mais sobre isso do que você. Também aconselho você a saber claramente a sua posição. Em toda a sua vida, você está destinada a ser apenas uma zeladora. Não seja tão iludida. Tantinan era tão pequena e fraca que não sabia como responder quando de repente uma voz grave mencionando seu nome soou, quebrando a atmosfera tensa. Tantinan está aqui. Esta voz familiar encheu Tantinan de imensa surpresa. As três garotas olharam para a porta e imediatamente mudaram suas expressões para se tornarem mulheres adoráveis e gentis. Seus olhos lascivos apareceram claramente, suas bocas sorriram involuntariamente, como se tivessem sorte e gritaram em uníssono: foi o mestre Deep Sovan, irmão.
Neste momento, Deep-san, carregando a aura do personagem principal, entrou com seu rosto estranhamente bonito de garoto popular, ressoando por todo o clã com uma competição feroz fora do clã para ser o deus masculino nos corações das irmãs nesta área tão on. A irmã sênior Shi não conseguiu conter sua luxúria pelo cara, então ela veio recebê-lo e perguntou gentilmente: "Irmão sênior, você veio me ver?" Deep Sovan, do outro lado, parecia confuso. "O que houve?" "Eu não sei de nada." Perguntei novamente: "Quem é você?" "Estou tão envergonhado. Vim procurar Tana, há algo que preciso da ajuda dela." "Vou levar alguém primeiro." Deep Sovan riu tanto que segurou a mão de Tansnan e a puxou. A irmã Shin se sentiu humilhada como um cachorrinho, então ela correu rapidamente para fora do quintal para impedir. "Irmão Deep, a irmã Tan ainda está de plantão hoje. Não sei para onde você planeja levá-la." "Onde eu devo levar essa garota? Ainda tenho o que te dizer." Imediatamente, a aura de Deep Sen emitiu uma intenção assassina, olhando diretamente para o grupo de servas. O olhar era tão assustador que causava um frio na espinha, assustando as irmãs Chans que recuaram. "Ah, esse assunto não precisa ser discutido com moralidade com esse tipo de desavergonhados, basta usar a força." Imediatamente, Deep San segurou a mão de Tan Tinan e a arrastou de Ba Deep Fong para Tan Afong para encontrar o Elder Hong. Terça-feira, Tan Chitman ainda o seguia cegamente até que, no meio do caminho, de repente se lembrou de algo e rapidamente disse: "Monge, irmão sênior, você me solta primeiro." Neste momento, Deep Sovan se deu conta de que estava segurando a mão da moça por tanto tempo, então rapidamente a soltou. "Irmã Tan, que vergonha." Vendo Deep e Sivan embaraçado, Teptishman não conseguiu aguentar causar problemas e apressadamente disse: Está tudo bem, obrigada por ter vindo me resgatar agora há pouco. Não sei por que o irmão sênior está me procurando." Ela se colocou de lado com o rosto vermelho e envergonhado. Deep Sovan não disse nada, mas olhou para ela novamente. "Destino, Tantinan, o corpo santo da fênix do destino, amor tão profundo quanto o mar, derramando água nele. Eu desejo que possa ser o reino mais podre no final." 9 gerações de reencarnação finalmente quebraram o grande caminho do céu e da terra, mas morreu sob a tribulação dos 9.000 trovões ascendentes. Um recente ponto de virada, a linhagem do divino imperador acabou de despertar, restaurou o corpo do imperador e a sorte voltou, tendo obtido o chifre de Jade da velha ancestral Lu e sendo aceito pela velha ancestral Lun de Tanya Fong como um discípulo oficial. Ele pensou consigo mesmo: certamente, depois de salvar sua irmã naquele dia, ele rompeu 4 reinos seguidos, até o corpo sagrado havia despertado. Tantinan ficou perplexa, sem entender o que Deep Sovan estava pensando, mas continuou sorrindo para si mesmo. Neste momento, ele começou a reclamar sobre sua dor e sofrimento. "Irmã mais nova Shen, você também sabe sobre a minha rejeição ao Elder Hong. Terça-feira, agora eu ofendi você. Se eu não encontrar você para ser seu discípulo em vez de mim, então eu estarei muito encrencado." A mente de Tantiknan ainda não estava estável, então ele continuava a acenar com a cabeça inconscientemente. Assim que foi carregado a tempo, ela imediatamente entrou em pânico. Isso provavelmente não vai funcionar." Deep Sovan olhou para frente, fixou os olhos em Tantiknan e segurou seus ombros com ambas as mãos e disse: "Você pode considerar me ajudar. Se não funcionar, pelo menos tentei. No clã Luvan, não conheço outras discípulas, nem tenho ninguém que concorde em causar problemas comigo." Tenti viu que a expressão do irmão sênior era muito séria, então ela também pensou cuidadosamente sobre o assunto. Se eu não concordasse, o irmão sênior definitivamente não conseguiria encontrar outra pessoa. Naquele momento, ele seria realmente punido por Hong quando o Elder descontasse sua raiva. Sua vida toda estaria arruinada porque ele se importava tanto em retribuir a bondade de Deep Sovan que não se importava se tinha capacidade ou não. Tantinan concordou. "Tudo bem, eu sigo o irmão sênior." Deep Sovan tirou um pingente de jade do bolso e disse: "Quando você encontrar o Elder Hong, lembre-se de mostrar este pingente de jade. O Elder Hong o perdeu há muito tempo e ainda está procurando por ele." Tantiknan perguntou: "Onde você conseguiu esse pedaço de jade?" Deep Sovan riu: "Eu peguei. Você agora se lembra do destino de Bak Trukan e Hong Tu?"
Bactraquitã recentemente mudou de rumo na noite clara. O vento e o sol conseguiram um pedaço de jade. Ongu recentemente perdeu um pedaço de jade em Tanag. Tantinan também não tinha intenção de interrogar mais. Ele lamentou silenciosamente. Na verdade, ganhei das mãos deste infeliz Batraquiton e este cara é tão apaixonado pelo vermelho e preto que já tem seu destino. São milhares de anos de declínio, mas você escolhe o jogo como seu trabalho para ganhar a vida. Não importa quanto você perca, ainda continua jogando. Mudança de cena. Em frente à montanha Tanag, Deep-san começou a causar confusão e usou toda a sua força para gritar até que as veias do pescoço se expuseram em um discípulo. Deep só impediu para ver o Elder Hong. Os gritos ecoaram por todo o oceano, mas ainda não havia sinal de ninguém. Deep Sovan gritou novamente, Elder Hong, eu vim te dar uma grande oportunidade, venha e veja. Tenho certeza que você vai gostar. Tanan ficou aqui e se sentiu envergonhado. Se alguém passasse, certamente pensaria que tinham esquecido de tomar seu remédio. Ninguém ficaria em pé no meio da tarde quente e gritaria como se tivesse acabado de escapar do acampamento. Irmão, o garoto foi rude, falou arrogantemente. Uma voz cheia de força interior veio de longe e também carregava um raio de luz dourada brilhante que disparou diretamente em sua direção. Felizmente, o corpo de Deep Sovan era ágil o suficiente para desviar para o lado, senão eu diria adeus. Dentro de Tanya F, havia uma figura feminina voando. Era o Elder Tan Kuan de Tanya, rodeado por uma aura transparente com pontos de luz cintilantes como diamantes, vestindo roupas à la Blue Song saindo como uma canção em geral, há eletricidade e água suficientes. Embora seu rosto não fosse uma beleza deslumbrante, ela também era uma garota atraente. Ela gritou alto. Quem permite que as pessoas gritem alto na frente do Barag? Deep Son sentiu a aura e aqueles olhos pontilhados sussurrando em admiração. Essa aura deve ser do Elder Tan Kuan de Tan Afong. Ele rapidamente olhou para cima e explicou. Elder Tan Kuan, discípulo, eu não tenho intenção de ofender Tan Ag. Eu deixei o Elder Hong descontente antes, então agora quero compensar isso. Para compensar, você trouxe uma discípula feminina de um estado podre? Você acha que Tan Ag está carente de serviços diversos? Assim que Tan Kuan terminou de falar, ele lançou uma palma em direção a Deep-san. Da palma da mão, uma onda de energia espiritual surgiu e se espalhou ao redor, e então centenas de espadas douradas de luz avançaram. Deep Van viu isso e pensou. Esta mulher louca, verdadeiramente uma velha sem compaixão, tão malvada. Este ataque foi muito repentino e muito próximo. Mesmo que Deep Sovan pudesse evitá-lo, Tanti, a pessoa ao lado dele, também foi dilacerada. De repente, de lugar nenhum, uma espada enorme apareceu bloqueando a energia da espada de Tan Kuan Yin. A energia espiritual restante refletiu-se, criando um vento poderoso que empurrou Deep Sovan e Tan Chitmen para trás. O Elder esperou, uma voz falou de longe. Deep Sovan olhou e viu um homem correndo rapidamente em direção ao pé de uma nuvem de fumaça e poeira. Irmão Donon, esta é a pessoa que Deep-san havia salvo anteriormente da caverna na montanha Dom. Eu não entendo por que ele estava aqui, mas uma espada agora o salvou prontamente, 2 pessoas em uma só vida.